Shalom! Vamos entrando. Oi, Cássia, tudo bem? Alex, seja bem-vindo. Vamos lá. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre Israel hoje. Tá tocando aqui Mikedin, não sei como é que pronuncia corretamente. É uma banda israelense. Vocês estão me ouvindo bem aí? É uma banda israelense lá de Tel Aviv. Ela é contemporânea, mas essa música, por exemplo, é o Salmo 23. Muito legal, assim, o som deles, e aí dá para pegar bem aqueles do hebraico, né? Bem interessante aí para quem gosta. Sejam todos bem-vindos. Carla, que tá chegando aí. Betina. Dona Elane aí, que tá no Alex Tour. Cássia. Será que o Eliel e a Cris estão por aí? Tarcísio, que estão sempre participando aí. Sejam todos bem-vindos. Bom, vou lá, vamos começar aí falando do propósito. A gente iniciou. Eliel, seja bem-vindo. Cris Pelegrin, que vai fazer uma live bem legal durante a semana com a irmã dela, lá na Nova Zelândia, né, Cris? Que legal. Marga, seja bem-vinda. Eliel Travel, é isso aí. Marga, minha mãe tá aí também. Deixa eu mandar um oizinho aqui. Glória a Deus. Então vamos lá. Por que começaram essas lives, né? Conversando sobre Israel aí. Primeiro que eu, né, Renata Postigo, para quem não me conhece, para quem chegou convidado de outra pessoa, eu tive em 2013 em Israel. Me apaixonei assim pela história, pela cultura, e desde que eu voltei de lá eu comecei a ler muita coisa, muita história a respeito. Tem um livro muito legal que conta uma história do Brasil que a gente não conhecia aqui no Brasil, muita gente ainda não conhece, os judeus que construíram o Brasil, então fala muito desse povo aqui no Brasil. Esse livro é um livro histórico, né? Tem outro livro também muito legal que fala sobre a importância de Israel para os cristãos. Então tem muita coisa boa aí para ler. E aí eu comecei a pensar e fazer conexões aí com amigos, né? O Eliel e a Cris, que já moraram lá em Haifa, tiveram com a gente aqui na primeira live, que foi muito legal. A gente já gravou, o Daniel, lá o filho dele, gravou pra gente. A gente salvou no YouTube, já tem um link à disposição aí para quem quiser, já mandei para algumas pessoas. Nós temos também a Cássia, com quem a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho eu falo mais um pouco dela. E também o Tarcísio e a Potira, que estão morando lá em Jerusalém, que estiveram com a gente a semana passada, foi muito legal a conversa com eles estavam falando sobre a Páscoa, também foi gravado, eu estou esperando só um ok aí do Tarcísio pra gente poder mandar pra frente aí essa live, tá? Então vamos lá, que mais? Então a gente tá fazendo esse trabalho aí de conversando sobre Israel para que você que tem curiosidade, você que já esteve na terra, você que nunca teve, você que conhece a Bíblia ou não conhece a Bíblia, mas quer conhecer mais a respeito da cultura, da comida e tantas outras coisas, história desse povo maravilhoso aí, você é o nosso convidado aí todo sábado às 14 horas para fazer parte disso, né? E eu já divulgo aqui para vocês o Eliel _Travel, porque é um perfil no Instagram do Eliel e da Cris muito legal,
que ali eles postam muitas fotos de muitas vivências, assim, muitos lugares que eles visitaram em Israel, fotos lindas. Essa semana eles estavam postando ali sobre Magdala, que é uma cidade que descobriram ali nas escavações em tempos mais atuais ali, essa cidade, né? Descobriram esse lugar lá. Então ele mostra as escavações, os mosaicos, tem gravação, tem ele mostrando, explicando, tá muito legal, gente. Então não deixa depois de conferir lá, @Eliel_travel, tá? Não deixa de seguir lá. Bom, o que mais? Deixa eu já avisar para vocês, lá na primeira live com o Eliel e a Cris, a gente fez um quiz no final da live, né? Para vocês responderem umas 5 perguntinhas aí de múltipla escolha sobre aquilo que foi falado. Mas deu muita pane no meu celular, demorou para sair. E depois, sabe quem foram os campeões? Os que acertaram todas. O Eliel e o Tarcísio. Aí não dava, né? Meu marido também acertou. E... só um minutinho aqui. Tá com algum problema técnico aqui? O que é? Meu produtor tá fazendo uns sinais aqui, eu não tô entendendo. Ele tá dizendo que foi ele que acertou. Além do Eliel e do Tarcísio, né? Ele acertou. Aí não vale, eu não vou dar brinde pra eles de Israel, né? O chaveiro ainda tá aqui comigo, ó. Numa outra oportunidade a gente vai fazer um sorteio aí, tá bom? O Eliel também tem lá uns presentes, a Cássia quer fazer hoje, Alice e o Ricardo estão aí, sejam bem-vindos. É Guiné-Bissau, não lembro como é que chama o lugar lá onde eles estão, é na África, né? Então tá cheio de missionário aí por aqui hoje, né? Então, falando do quiz, a Cássia vai fazer aí um sorteio, depois ela vai falar para vocês aí como. E semana que vem eu tô marcando de fazer a live, já tá assim confirmado, só tem que ver o horário ali bem certinho, como é que tá, com o pastor Walter Natter. Ele é um cara que ia muito atrás, assim, ele comprava, como é que chamam? Antiguidades, né? E ele teve em Israel várias vezes, ele tem muita coisa para contar sobre arqueologia, ele fez um curso na USP, e ele já colocou até a esposa, né, a pastora Magali ali, para escavar um pouquinho, para descobrir. Não é que eles acharam, no interior de São Paulo, acharam ali a ponta de uma lança, feito de uma pedra. Muito legal, assim, tem muita história legal para abordar. E depois, é claro, a gente quer continuar com as lives aí de Israel, para trazer o Eliel e a Cris de novo, trazer o Tarcísio Apotira, trazer a Cássia, trazer todo mundo, porque é a história que não acaba mais. Tá? Então participa, faz parte, divulga para todo mundo aí, que vai ser bênção. E tem novidade chegando também. A gente vai começar as lives, que não vai ser nesse horário das lives do Conversando sobre Israel, mas vai ser em outro horário, outro dia, eu tô combinando. Sei que meus convidados ali já toparam, já estão ali se preparando vai ser conversando sobre as nações, com países da língua espanhola. Então a gente vai ter Argentina, Uruguai, Espanha, que tem amigos que estão lá, já entrei em contato com eles e eles querem entrar aí e falar um pouquinho. Ontem eu tava dando risada já de umas coisas que estavam me contando da Espanha, coisas engraçadas, choque de cultura e tudo mais. Os amigos se encontram só em cafés, não se encontram nas casas. É muito engraçado isso daí. E assim vai, né? Muito legal. Então, vou anunciar para vocês participarem também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar da Cássia agora, que é a nossa convidada de hoje, né? A Cássia. Você tá aí, Cássia? Dá mais um tchauzinho. Ela já colocou um sorrisinho, coisa e tal. Tá mega nervosa, né? Imagina, ninguém fica. A Cássia, eu conheci a Cássia, acho que foi 2009, 2010, depois ela pode lembrar disso. Na Igreja Bola de Neve, Porto Alegre, a gente se conheceu ali, foi numa roda de umas questões espirituais que estavam acontecendo ali na igreja, e depois a gente foi conversando bastante, e 2013 nós fomos juntas, a Priga a Rafael também foi, o Tarcísio e a Potira estavam lá, né? A gente tava lá, oi Cris! A Cris é a esposa do Eliel, que morou lá em Haifa também, tem muito mais coisa para compartilhar com a gente, né? E aí eu conheci a Cássia ali por volta de 2010, 2013 a gente estava em Israel, a gente vivenciou muitas coisas lá, eu não lembro, acho que foi a primeira vez da Cássia lá em Israel, né?
Depois ela vai contar pra gente. E a Cássia, ela já tinha uma veia missionária, né? Ela já tinha feito umas viagens com a Jocum, tinha visitado vários países, participado de muitas missões, então ela sempre teve isso na veia. E quando ela estava meio desanimadinha, né, Cássia? Aí surgiu o convite para ela trabalhar como guia nas caravanas que vão para Israel, de uma agência aí de turismo. E ela foi, acho que já umas 20 vezes para lá, né? Então tem muita história boa, muita história legal. Deve ter gente aqui com a gente que ela convidou. Ó o Marcinho aí, ó. Ela vai casar em Israel, em nome de Jesus. É isso aí, Marcinho. Então, gente, tem muita história legal. Vamos chamar a Cássia? Olha ela ali, ó. Vamos lá? Cássia, vamos chegando aí, ó. Tô te chamando aqui. Te prepara. Olá, minha gente. Cássia entrando, aguardando aqui o chamado dela. E aí, seja bem-vinda, Shalom! Shalom, shalom! E aí, todo mundo ouvindo a Cássia? Vai falando aí só pra gente testar o áudio. E aí, Cássia? Vai falando bom, aí pra gente. Tudo jóia? Tá tudo certo? Já vamos começar falando Laila Tov, que é boa noite em hebraico, né? Que essa hora lá em Israel já é noite. São 6 horas agora devido à mudança de fuso horário, né? 6 horas a mais em Israel. Então, Laila Tov para todo mundo. Laila Tov. Então vai lá, Cássia, agora é contigo. Conta aí, confirma as histórias aí, quando a gente se conheceu, Israel. Isso aí, Renata, isso mesmo. A gente se conheceu mais ou menos nesse período quando eu fui para Bola de Neve, né? 2009, 2010. E realmente, 2013 foi a primeira experiência que eu tive com Israel, né? E todo mundo sempre fala assim, quem é crente, quem é cristão, sempre tem um sonho de ir para Israel, né? E eu amo viajar, já tinha tido a oportunidade de conhecer vários lugares. E eu disse, vamos embora, vamos lá, mais um lugar. Eu me dei essa viagem de aniversário, né? E foi onde a gente até estreitou também os nossos laços, né, Rê? E, gente, é impactante. É impactante mesmo. Até acho que foi o pastor Tarcísio que falou, eles também viajaram conosco a primeira vez, né, para Israel, que depois de Israel a gente ficou 3 dias em Paris. Não vamos, né, gente, desmerecer Paris, mas, gente, eu não entendia o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu fiquei pensando assim, ó, tanto lugar que ainda faltou para conhecer em Israel, e a gente lá em Paris 3 dias. Eu fiquei, faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o quê, e eu queria muito voltar e ficar lá. Eu também, mesma sensação. E Deus aí me proporcionou, né? Em 2016, até a Madalena tá aí, né? Agradecer muito. Ô, Madá, seja bem-vinda. Isso, ela fez um contato comigo e disse que estava procurando uma equipe para trabalhar. Na verdade, nós somos tour leaders, né? Que se chama, mas todo mundo chama a gente de guia, né? Mas ok, tudo bem, é mais fácil, né? Como é que é? True Leaders. Tour leader, né? Que acompanha o grupo, porque na verdade, guia é aquele que sabe a parte histórica, que estuda, que se dedica, né? E em Israel, essa parte, ela é muito importante. Na verdade, um guia em Israel, ele é super considerado, porque não é um curso fácil, é como se fosse um curso de tecnólogo, assim, mas é um curso muito exigente, onde eles têm que conhecer muito toda a parte histórica, geográfica, então, né, arqueológica, é um trabalho muito sério mesmo que eles fazem. Você tem que morar em Israel, você tem que viver lá. E depois do curso, eles fazem uma prova tipo uma OAB, assim, sabe? Onde toda a matéria de todo o curso, eles têm que fazer um provão teórico e depois uma prova prática ainda, né? Os guias têm que reunir um grupo e sair para a rua para ver como que eles agem, como é que eles tratam, como se eles também se relacionam com as pessoas, assim. Por isso que nós temos, assim, os melhores guias realmente são de Israel. São maravilhosos. É uma oportunidade tremenda. Toda vez que eu vou, como a Rê mesmo já disse aí, né? Já fui mais de 20 vezes para Israel. Mas toda vez que eu vou, a gente pega um guia novo, a gente aprende, tá sempre aprendendo, sempre, sempre.
Que legal. Então, guia, quando a gente foi, é assim, o Salo, a Suzana, o Isso. William, aquele pessoal ali que veio de outra nação ou que nasceu ali, que estudou, que fala mais de uma língua, que conhece a Bíblia, que conhece a história. Esses E é que são eles os guias. conhecem a Bíblia assim de uma forma, às vezes eu fico pensando assim, muito, com certeza todos são judeus, né? Mas nem todos são religiosos, mas eles têm um conhecimento da Bíblia, porque durante o período de faculdade deles, eles têm que se dedicar muito à Bíblia. Então eles conhecem muito a Bíblia de uma forma assim que eu fico às vezes impressionada, né? É tremendo, a gente está sempre recebendo, sempre aprendendo. E tem, Que assim, legal. e tem vários guias que são argentinos, porque é uma das maiores colônias, né, de judeus veio da Argentina. Então, eles também já falam um pouco do português, muitos deles aprenderam e estudaram também o português para poder receber os grupos, porque os brasileiros são muitos, muitos, muitos brasileiros que vão a Israel constantemente. Nós temos muitos grupos saindo do Brasil. Olha, não importa o mês, não importa o ano, não importa, né, nada, a gente está lá com grupos sempre prestigiando e aproveitando tudo aquilo que Deus nos deixou ali em Israel, né? Meu Deus. Só falando duas coisinhas. Você falou ali da colônia judaica na Argentina, né? Eu estava conversando hoje de manhã com a pastora Iracema, lá do Bola de Neve de Uhum. Buenos Aires, que ela vai estar numa live com a gente falando da Argentina. E ela falou que aqueles com quem eles negociam, porque eles têm uma casa de estudante lá, né? De estudantes que vão estudar medicina ali em Buenos Aires. E aí ela falou que a maioria são judeus que negociam coisas ali com Olha eles, aí, judeus viu? messiânicos. Muito legal. Aí ela me mandou até o canal de um dos conhecidos deles ali, só falando sobre Israel. Eu vou divulgar Uau, depois que aí para vocês. joia! Bem legal. Muito legal. E É, aí, então, a continue. partir disso, assim, em 2016, né, que eu tive essa oportunidade e foi uma bênção de Deus, assim. Eu comecei a trabalhar como tour leader, levar grupos para Israel, não só para Israel, né, Rê? A gente também acaba levando muito também gente para o Egito e hoje tem se aberto muitos outros roteiros também que são muito importantes para o cristão, como a gente está vendo assim os caminhos de Paulo, as sete igrejas. Tivemos recentemente também os 500 anos do protestantismo, e aí tivemos grupos indo para a Alemanha, para a Suécia, para a Inglaterra, né? Então, olha, nós temos muita história e muitos. Hoje estão subdivididos nesses lugares, assim, mas aonde acolhem toda a nossa história bíblica, que é fantástico, assim. Então, tem muito lugar para conhecer, tem muita história para a gente ouvir aí e receber, né, e ser edificado. Tem sido um presente realmente de Deus. Que legal. Quero só dar um oizinho, que eu tô vendo que tá entrando muita gente diferente. Tem o pessoal lá do Bola de Neve Novo Hamburgo, tem uma pastora de Barueri aí que deu um tchauzinho pra gente, né? Tem o A Kelly pessoal da da Argentina, comunidade da Argentina, tem gente aí que já viajou com a Cássia para Israel e que tá vendo aí, a gente tá acompanhando. Então, vamos lá, vamos divulgar, gente. O objetivo aqui é a gente apresentar para vocês a cultura daquele povo, né? Esse amor que a gente tem por aquele lugar lá. Então, segue aí, Cássia, vamos lá. tá? Não sei, vamos falar um pouquinho então de Israel, né, que é maravilhoso. Tem um roteiro que a gente faz muito, que é Egito e Israel. Gente, não tem como a gente falar de Bíblia sem falar sobre o Egito, né? O Egito é o segundo país mais falado biblicamente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então é um roteiro maravilhoso. Para quem não sabe, né, como eu, a primeira vez que fui para Israel, a minha tristeza, gente, foi saber que o Monte Sinai não ficava em Israel. Gente, Monte Sinai, ele fica no Egito. É do Egito. Ele já pertenceu a Israel, né? Mas agora ele, devido ao acordo de paz que eles fizeram, então Israel cedeu e o Monte Sinai fica hoje no Egito. Então a minha primeira vez que eu fui foi uma tristeza, porque eu queria muito ir no Monte Sinai. Mas Deus me permitiu, eu já tive a oportunidade, gente, é fantástico a gente fazer o roteiro. A gente começa a ter uma ideia do que foi, né? O povo sair do Egito, de todo o caminho até chegar em Israel, é maravilhoso, né? E a gente entra pelo sul de Israel
e pela fronteira terrestre e começa a fazer a subida e entrando, mas é uma diferença, gente, espiritualmente até falando, de ares, assim, é tremendo, né? A gente vê o que que é. O Egito até hoje é um país que acaba que na maioria hoje são muçulmanos, né? Mas é um povo que serviu sempre a muitos deuses e deuses diferentes. Então a gente vê uma terra grande, uma terra que podia ser fértil, uma terra, né, que com tudo que tinha ali para prosperar, é o país que é hoje com as dificuldades que eles têm, infelizmente. E aí, em contrapartida, quando a gente entra em Israel, a gente começa a ver o céu muda, tudo muda, e a gente vê assim um país, para quem não sabe, Israel, ele é do tamanho de Sergipe, gente. Ele é mais uma curiosidade aí para a galera, né? Vamos falar de muitas curiosidades aqui que eu acho que é bem interessante. Então, Israel, ele é um país pequenininho e ele é do tamanho de Sergipe, gente. Imaginem hoje, Sergipe é o menor estado do Brasil. E está cercado de todos os povos ao redor dele, de países muçulmanos, de povos muçulmanos. Mas o Senhor é com eles e eles têm persistido e têm vencido ali. Então, assim, um país onde tem muito deserto, um país onde tem pouca água, né? E tá lá e é exemplo, e a gente pode ver assim grandes nomes, né? De judeus foram prêmios nobres e grande, né, na área da agronomia, tantas áreas assim que a gente pode citar, tecnologia, né? Medicina, e assim vai. Medicina, e aí vai, exatamente, né? E aí nisso tudo a gente vê assim, essa parte de irrigação, de agronomia que eles têm, é muito legal, porque a parte do deserto hoje ela é viva. E aí a gente vê assim, eles têm as tecnologias dele lá permitem eles, olha, plantam muitas coisas em Israel e inclusive, né, até trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Vamos começar a mostrar as coisas aqui, né? As É, tâmaras. Olha aqui, gente, as é tâmaras. muito bom. Olha aqui para vocês que não conhecem a tâmara, né? Existem Ó, muitas dessas tâmaras, elas são plantadas no deserto. No deserto. E a plantação, assim, Deus abençoa e dá muito. No entanto, que eles usam a tâmara para fazer várias coisas. Doces, né? E mel, tem o mel de tâmaras também que eu trouxe. Vamos falar um pouco da alimentação, então? fala aí. Ó, esse aqui também é um mel de tâmara que eles fazem, que eles consomem bastante lá, que é muito legal. Eles comem a fruta, eles comem o mel. Gente, a alimentação em Israel é farta, assim. O que eles têm de legumes, de verduras. Se a gente vai falar, né, Rê, os cafés, assim, dos hotéis, são, assim, Fabuloso. variadíssimos, fabulosos, assim. Claro que já tem um pouco de mistura para agradar os turistas e tudo, mas é assim, da manhã tem desde peixe cru, né? Até quero falar da Tâmara, aproveitar, tem duas histórias. Uma, né, a dona Elaine, que está aí vendo a gente, quando ela esteve em Israel, acho que foi num grupo só contigo ali, ela trouxe para mim umas tâmaras. Uhum. E eu falei, eu preciso guardar, eu vou plantar esse negócio. Eu tenho até agora umas 5 sementes. E a semente da tamareira, eu quero até fazer uma palavra só sobre isso aí, porque ela tem uma história muito linda, assim, qualquer canto, sabe? Nasce o negócio, né? E, e ela tem, assim, essas palmeiras aí, elas têm uma profundidade muito grande de raiz, né? Então, quando vem os ventos fortes, não derrubam elas. E o interessante da tamareira, ela dá fruto o O ano ano inteiro. todo. O ano inteiro. Como é que pode isso, né? Aí tem outra história engraçada agora, né? Não sei se a Sonara está aqui com a gente, né? Mas a Sonara, ela teve com a gente na excursão lá de Israel de 2013, e quando a gente chegou lá no Mar da Galileia, a gente foi almoçar, aí ela olhou assim e falou, gente, o que é isso? Até a azeitona de Israel é grandona. E era uma tâmara, eram várias tâmaras assim colocadas. A gente deu muita risada, né? E tâmara é doce, é melada, ela sozinha é meio enjoativa. Mas você pega um morango que é azedinho, gruda com ela e morde, meu Deus, é espetacular, muito bom. Até a tâmara é diferente. A gente tem aqui no Brasil a tâmara que é pequenininha, parece uma uva passa, assim, e até a tâmara lá é maior, tudo é realmente. E falando de tâmaras, uma coisa que é bem interessante, um dos guias
ele comentou com a gente lá assim, a Bíblia fala de uma terra que emana leite e mel, né, gente? Mas quem conhece Israel, olha o que a gente está falando, né? Uma terra que é desértica, né? Uma terra que não tem pasto, então como é que a gente vai ter vaca para dar leite? Então, não pode vir o leite da vaca. Então, a gente já fica com um alerta aí. E outra coisa, falei aqui do quê? Que as tâmaras, a gente consegue fazer o mel de tâmaras. Então, gente, Famosíssimo. quando falam que é uma terra que emana leite e mel, tá falando do mel das tâmaras e tá falando do leite do quê? Das cabras, que é um animal que vive no deserto muito bem. Isso aí foi Olha muito aí, interessante quando a gente ouviu. Aham. que legal. A Olha gente... a Córdoba aí, Argentina com a gente aí. Oi, Sejam bem-vindos. pessoal! Glória a Deus! Glória a Deus. Que legal, Ah, Cássio. pastor, tem uns pastores que também viajaram comigo, que estão aí. Pastor Rico, glória a Deus, Sejam muito bem-vindos. obrigado. Shalom, shalom. Pessoal da célula, todo mundo. Que legal, coisa boa. Cássia, até tem um negócio interessante para falar do mel de tâmaras, né? Quando a gente passa, que tem gente que pergunta, Israel é seguro, coisa e tal, aí tem aquelas máquinas gigantes de raio-x, e aí eles perguntam, tem mel de tâmaras na sua bagagem, né? Aí quando eu vi aquilo, eu falei, ah, não, fala sério, vão implicar com um potinho de mel. É porque podem colocar, Eliel pode confirmar aí pra gente, podem colocar explosivos, né, no mel, não é uma coisa assim, por isso que eles verificam e perguntam quantos são, é algo assim do tipo, né? Eliel e Tarcísio, se tiver aí, eu não vi se o Tarcísio e a Politira estão com a gente hoje, mas comentem aí também a respeito disso, acrescentem aí com a gente. Então tá. Já que a gente estava falando da Galileia, fala um pouco, Cássia, da Galileia aí. Então, a gente estava falando só para a gente encerrar aqui, né? Passando pelo deserto, a gente está subindo Israel, vai passar ali pelo meio, depois a gente volta a Cisjordânia, Jerusalém, Tel Aviv. Então, vamos falar lá de cima, que para mim é um lugar também maravilhoso, aonde fica o Mar da Galileia, né? Se a gente olhar aí pelo mapinha que a Rê está nos mostrando... Seria aqui assim? Não. Lá para cima no norte, né? Mas vocês estão vendo que tem uma linha reta de água ali, né? É a fenda ciro-africana, que quando houve essa ruptura, aí abriu essa fenda para que entrasse o mar. A gente vai falar de Mar Morto aí depois, né? Aí entra o Mar Mediterrâneo, e vai lá em cima o Mar da Galileia. E Mar da Galileia, a cidade ali próxima, onde a gente normalmente visita, é Tiberíades. Porque Tiberíades é uma cidade central que fica bem próximo. O que você está mostrando aí? Tiberíades. É, isso aí. Então, o que é Tiberíades? Olha aí, gente. O Mar da Galileia banha essa cidade e a gente sabe que o Mar da Galileia foi onde Jesus começou o ministério dele, né? Então, ali em volta, vão ter muitos lugares maravilhosos para a gente conhecer, né? A gente tem ainda assim, Monte das Bem-aventuranças ali perto, a gente tem Cafarnaum ali perto. Então, são muitos lugares que a gente não tem como ir a Israel e não conhecer esses lugares. Olha esse mapa que legal aí. Mostra sobre os milagres de Jesus, né? E aí as pessoas me perguntam assim, ai, Cássia, é Mar da Galileia, mas é um formato de um lago? Realmente, gente. Ele, na época, para eles, como a gente está falando assim, que era um lugar desértico, imagina, quando eles veem isso, eles acham que é um mar, né? E realmente eu já tive a oportunidade de fazer um passeio de barco nesse Mar da Galileia, que é lindo. Só que assim, gente, quando bate o vento e levanta a onda, realmente levanta muita onda. Então, a gente começa a viver e entender as passagens bíblicas quando diz assim, né, que os discípulos estavam ali, levantaram-se as ondas e eles ficaram apavorados e Jesus vem caminhando. Eu sempre digo assim para todo mundo, essa é uma experiência das mais importantes para mim, toda vez que eu vou a Israel, tem que ir fazer esse passeio de barco. E ali é tremendo, que eu disse assim, um dia ainda vou ter fé, gente. Vocês vão ouvir falar de mim, eu vou levantar e vou sair andando sobre aquelas águas. Oh, Jesus amado! Olha só, eu lembro que a gente comprou junto esse mapa lá,
Você lembra, Cássia? A gente Sim, estava caminhando lá e tinha um senhorzinho. A gente precisa levar o mapa. Você até insistiu. Eu falei, vamos, que eles estão com pressa, querem que a gente vá logo. Aí você, não, peraí, vamos comprar esse negócio. Eu falei, então vamos, vai ser bom. E olha aí, ó, estamos usando ele, né? Gente, eu quero dar um alô também para a pastora Alessandra, que lá do Nordeste, que tá nos assistindo aí. Pastora, beijo, glória a Deus. Pastora Jô, né? Feliz que vocês estão aqui. Realmente a gente teve a oportunidade de estar junto em Israel, foram experiências maravilhosas. Que legal. Deixa eu aproveitar e falar do Mar da Galileia. Você falou que em volta dele tem muitos lugares onde teve milagres de Jesus, né? Tem ali Cafarnaum, a maioria dos milagres aconteceram ali. Tem Tábiga, eu nunca sei falar o negócio, que é a multiplicação. Tábiga, né? A multiplicação dos peixes. Tem Magdala também. Aí eu já chamo vocês para entrar lá no perfil do Eliel Travel, porque ele colocou essa semana Magdala ali. Ele fez uma filmagem bem legal ali sobre aquela região. Quem é aquele? Queridos, lugares maravilhosos. Olha, eu acho que quem ainda não teve essa oportunidade, eu sempre falo pro pessoal assim, o pessoal diz, ai, Cássia, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para ir? Gente, vai juntando dinheiro. Olha o Eliel, que chique aqui, Cássia, ele alugou uma lancha, ó que chique. Uma lancha para passear com a família no Mar da Galileia. Não foi caro, achei que era chique o negócio. Que então, legal, mas realmente, gente, assim, como também o verão deles é curto, assim, eles aproveitam ao máximo esse tempo. Ao redor, hoje, ali, do Mar da Galileia, eles têm aqueles parques aquáticos, eles têm essas questões, assim, de lancha, o pessoal anda de jet ski, eles têm uma vida normal lá, né? A gente que chega de curioso e... Achando que tudo é histórico, intocável, museu. Exatamente, assim, eles vivem uma vida normal lá. Inclusive, próprio em Tiberíades, que ainda a gente vê muitos judeus mais conservadores e tudo assim lá. Lá mesmo tem Pizza Hut, lá mesmo tem McDonald's, mas não pensem que é igual aqui, né? Não pensem. Esquisito. É diferente, é bem diferente, né? Mas também o pessoal gosta de comer lá. Porque o McDonald's também, né? Trazendo mais uma outra curiosidade de Israel, assim, tem os judeus ortodoxos, assim, os mais conservadores, eles entendem ainda como tem uma lei do Antigo Testamento que fala, né? Aonde se come a carne, a gente não bebe o leite. Então, eles têm uma separação muito séria nesse sentido, assim. Então, normalmente nos restaurantes, nas casas e nos hotéis que a gente vai, eles têm duas cozinhas. Uma cozinha onde manipula toda a parte de alimentação com queijo, leite, tudo isso. E outra parte que é onde a manipulação com a carne. Então, café da manhã, o que você vai encontrar no café da manhã? Pizza de queijo. Vai encontrar um monte de queijos maravilhosos, um monte de delícias nesse sentido. E no horário do almoço e do jantar, aonde tiver a carne sendo servida, nada pode ter leite. Inclusive, os doces em Israel, para quem aí é alérgico ao leite, que nem eu, que tem problema com a proteína do leite, é maravilhoso. Eu me delicio toda vez que eu vou lá, porque os doces deles também não tem leite. Então, dá para a gente poder aproveitar tranquilamente e comer muito. Até tem, Cássia, eu encontrei essa semana, eu estava até falando com o Eliel e o Tarcísio, um lugar em Jerusalém chamado Zalatino, eu não sei se é o nome do cara ou do lugar, que assim, abre só quando o senhorzinho tá lá fazendo o doce. Falam que é o melhor doce que tem em Israel, só que quando ele tá viajando e fazendo outras coisas, ele fecha, ele não deixa ninguém cuidando do negócio dele. E falam que é o melhor. Aí o Tarcísio falou, eu vou lá, assim que acabar essa história de quarentena, eu vou lá conhecer esse lugar aí. E já, né, falando ainda de Tiberíades lá e um pouco da questão da alimentação que a gente está falando, tem um lugarzinho também maravilhoso que a gente gosta de ir lá, onde tem uma família que eles mesmos produzem o azeite, sabe? Então é muito caseiro, assim, é muito legal. Eles são, inclusive, cristãos também. Então a gente gosta de parar lá e de... Eles têm aquela prensa de pedra que você põe azeitona fria e vai passando a pedra, assim? Olha, eu não
a gente ainda não viu como que eles fazem a produção, né? Mas tem um espaço aí ainda lá, onde foi a multiplicação dos pães, onde identificam hoje, né? Foi a multiplicação dos pães e dos peixes, que é Tabra, né? Tabarra. Tabra. Lá eles têm esse moinho, né, que eles chamam assim, e mostram, não funciona mais, né, mas aí serve para os guias explicarem todo o procedimento, né, da importância do azeite, de como é que fazia todo esse processamento aí do óleo. É Para quem não sabe, Israel tem muitas oliveiras em todo canto que você vai, né? É lindo de ver, aquela folha miudinha assim, uma bem cheia assim, né, de folhas, e quanto mais grosso o tronco, mais idade tem, né? Ali em sim. Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tem umas ali que dizem que é de 2.000 anos atrás, né? Tem uma que é bem conservada, assim, que é onde, né, eles falam que é datada da época quase lá de Jesus, né? Que é considerada a mais antiga. E E os grupos? Conta pra gente dos grupos, o que o pessoal mais pede como roteiro, onde eles mais gostam de ir. esses os lugares assim que eu meio que comentei já com vocês, né? A gente tem que ir pro sul, porque no sul, além de ter o deserto, a gente também tem Massada, que é um lugar que é muito importante. Pesquisa aí, quem nunca ouviu falar da história de Massada. Depois, outro Massada tempo. tem uns vídeos legais no Eliel Travel ali de Massada. E eu acho que tem um filme também, né, que fala sobre Massada, né? A questão do exército de Israel e tal. É muito interessante, com Roma. E ali também fica no deserto, né? Um pouco ao sul, assim. E então são roteiros importantes. A gente tem que passar no deserto. E no deserto também é onde fica a cidade mais antiga do mundo. Gente, qual é a cidade mais antiga do mundo? Vamos ver se alguém sabe aí. Jericoacoara! É isso aí, gente. Jericó é uma cidade que ainda existe com o mesmo nome. Claro que tem um sítio arqueológico, né, onde a gente visita e conhece, porque a Bíblia nos fala que não ia sobrar nada ali, os muros, as muralhas caíram. Então, o sítio arqueológico é bem limitado, mas é onde eles entendem que era a cidade cercada, até porque na época de Jesus as cidades eram bem menores. Então dá para a gente conhecer o sítio arqueológico e ver e visitar bastante. É um lugar muito requisitado. E Jericó também é aonde fica o Monte da Tentação. Também é um outro lugar muito legal, aonde a gente visita. Hoje em dia, lá em cima do morro, tem até. Como é que chama? Onde ficam os ermitões? Pináculo do Templo? Não, Não, não. O Monte da Tentação. Hoje em dia tem onde ficam umas pessoas estudando, moram lá em cima, assim, sabe? E é bem reservado. Eliel deve saber, não sei. Fala aí, Eliel, para nós. E então, a pastora, só ver aqui que a pastora está fazendo uma pergunta. Quantos anos tem a cidade? Pessoal, as perguntas, vamos fazer assim, ó. Entra naquelas cartinhas do ponto de interrogação. Quem quer fazer pergunta, entra ali Ótimo. e registra, porque quando fica rodando aí os comentários, a gente não consegue acompanhar, tá? Faz pergunta, então, pelas cartinhas. Quero já dar um oi para o pastor Fabinho, da Igreja Adventista, trabalhou comigo, tá aí com a gente também, ó. Mosteiro. Seja bem-vindo. É isso aí, a Luana agora falou ali, é justamente isso. Tem um mosteiro lá em cima no Monte da Tentação, onde eles ficam reclusos e estudando lá, valeu. É muito legal. E tem um teleférico também que você pode subir até lá em cima no monte. É um passeio também muito interessante. E Agora Massada deixa também. Massada a gente sobe pelo teleférico. Não, agora eu vou precisar contar, porque a gente teve em Jericó juntas, né? Chorei ali. Por quê? Cada um foi para o canto, o ônibus acabou ficando fechado. Almocei, a gente viu as lojinhas, tudo, e a gente queria conhecer mais. Quando eu vi aquele teleférico, eu falei, eu quero ir lá em cima, eu quero saber o que tem lá. E aí todo mundo, não pode sair daqui de baixo, vamos embora. E no fim, a gente não ia embora nunca, e eu olhando o teleférico, triste, querendo subir, e nada. E é verdade, gente. Nós levamos uma média de 10, 12 dias, depende, né? Os roteiros que a gente faz, mas isso incluindo normalmente um outro país também.
Então a gente fica em Israel uma média de 6, 7 dias. Gente, é muito pouco tempo para a gente conhecer Israel e tudo aquilo que eles têm para oferecer. Às vezes as pessoas falam assim para mim: ai, Cássia, mas tu já conhece Israel todo, 20 vezes indo em Israel e tudo. Gente, impossível conhecer tudo. Eu digo para todo Pergunta, mundo. pergunta pro Eliel, ele já foi umas 20 vezes também a trabalho, visitou um monte de lugar, um monte de parques e tudo mais, e ainda tem coisa para conhecer. É verdade, gente. Sempre tem lugar para conhecer. E ainda mais assim, ó, que eu vou mais ou menos por um roteiro já meio determinado, né? Então, eu digo, a Madalena, não sei se ela tá aí ainda, mas ela dizia assim: ela trabalha há 10 anos com turismo em Israel, gente. E aí ela dizia assim pra gente: meu sonho é ir para Israel, quando eu quiser tirar férias é para ficar em Israel. E eu não entendia isso quando ela falava, sabe? Hoje, se as pessoas me Porque é só perguntam, passagem. eu quero tirar minhas férias e poder ir para Israel para poder curtir. Tem outras áreas também assim que não são só do turismo, né, religioso, que dá para ir para conhecer, que é maravilhoso. Tem praias lindas, tem Mar Vermelho ali logo que a gente sai do Egito, dá para conhecer ali Eilat, que é uma cidade linda. Tem muitos lugares que dá para fazer turismo ecológico, dá para fazer turismo de aventura. A gente também já foi, inclusive, acho que a Rê fez comigo também. A gente fez o rafting no mar, no Rio Foi. No Jordão, Jordão. né? Isso aí, então tem muito lugar legal. Esse daqui, assim. Não é aqui o Uhum. Jordão? É. Ai, meu Deus. Gente, eu quero agradecer também. Tem uma amiga de infância aqui, né? Que eu quero agradecer, Clarissa, a Betina. Muito legal, gente. Pessoal de Brasília que tá aí também. É isso aí, gente. Olha, tem pessoal que já viajou com a gente, que teve essas experiências, já conseguiu conhecer pessoalmente, né? Mas todo mundo Que fala que para legal. Israel não dá para ir uma vez só. Olha o Eliel falando, é como eu penso, férias tem que passar lá, tem que ir para Israel para conhecer novos ares ali. Sempre tem. Eu achei impressionante, falando do Mar Morto agora, quando a gente teve ali, a gente só via o Mar Morto, a história do Mar Morto, e passando lama para lá e para cá no corpo, coisa e tal. Depois você fala das histórias da lama aí. E, e aí o Ilan, que era um guia que Nosso estava com a gente, guia. ele falou: Uhum. Ih, tem uns passeios maravilhosos aqui para trás, tem cachoeira. Eu falei: ah, não, você está tirando sarro da minha cara. Como assim? Israel, lugar desértico, cheio de cachoeira? Como Uhum. assim? Que lugar é esse? Onde é que eu tô, né? Então, assim, a nossa cabeça, quando a gente vai a primeira vez, a gente vivencia e conversa, muda completamente a nossa visão sobre a Terra, né? Igual eu falei na live com o Eliel aqui, falei: Eliel, eu nem dava muita bola no início quando você falava de Israel, porque eu via só umas fotos tudo assim desértico. Falei, eu não quero ir lá ficar passando calor, ficar passando necessidade, não encontrar água para beber. Eu só pensava assim, né? E aí depois que você pisa na terra, aí você sabe e você entende tudo, entende o É, amor, né? é isso mesmo, né? Tem muitos lugares legais para a gente conhecer, né? E o que mais fascina, né, Rê, acho que desde a primeira vez que eu fui para lá, que a gente faz todo esse trajeto de ônibus, gente. Mas Jesus, ele fazia esse trajeto a pé. Então eu começo a olhar assim e vejo assim as plaquinhas, Betânia, Nazaré, não sei o quê. E aí a gente começa assim, deixa eu descer, deixa eu ir a pé, deixa eu conhecer cada coisinha. Aquele dia que a gente foi de ônibus de Jerusalém a Jericó, que tem várias músicas e passagens que falam de Jesus, que foi a pé de Jerusalém a Jericó, Uhum. fala sério, Jesus caminhou isso tudo. Haja sandália, haja bolha no pé, que loucura é essa? Totalmente diferente. Não, e é bem isso mesmo, a gente. Mas também uma coisa que é legal, né, Rê? A gente começa a falar assim, Jesus ia a pé de um lugar para o outro e tudo, e a gente não consegue entender. Mas quando a gente está, por exemplo, em Tiberíades, que a gente estava falando ali, que é o Mar da Galileia, a gente começa a perceber que tudo é ao redor, né? Monte das Bem-aventuranças é de um lado, Cafarnaum é do outro lado. Aí a gente começa a ver, gente, é fantástico e tudo muito acessível, assim. A gente às vezes tem uma visão nossa de pensar assim, como é que Jesus
caminhava Porto Alegre a Brasília, Porto Alegre a Manaus. Não, gente, não é desse tamanho, não. É tudo muito pertinho, tudo muito Não, ó, legal. imagina. O Uber daqui pra cá, o Uber era o barquinho na época, né? E uma coisa que é muito legal hoje é que o aluguel de carro em Israel é muito barato, né? Então também tu pode pegar, alugar um carro, mas eu acho que foi o pastor Tarcísio que falou, não sei se ele está conseguindo estar com a gente hoje, mas ele falou assim: ah, me desculpe a Cássia, mas né, o bom é vir a pé, não sei o quê. Mas, queridos, eu sempre recomendo assim, pelo menos a primeira vez que você vai a Israel, você tem que ir com um guia, com um grupo, porque você Sem começa a ter uma dúvida. ideia, uma visão geral de como que é ter conhecimento. Tu imagina tu chegar lá com uma mochila nas costas, começar a ver um monte de coisa e não ter noção do que é isso, o que é aquilo, o que não sei o que. Gente, eu acho que eu ia ficar Não. doida, querendo saber e não ter quem me informasse. Então a gente faz o grupo, é muito organizado, a gente tem um guia que nos acompanha sempre, um guia que fala português, entendeu? Que consegue. Nós temos hoje, graças a Deus, nós temos vários guias que são brasileiros, inclusive que moram lá e que nos atendem de uma forma assim especial. Nós temos guias que escreveram livros, que são conhecidos, né? Como a Rê Legal. falou do E Saulo, não Salo, né? né? E judeus, o Saulo, inclusive, que a Renata comentou, ele é um judeu messiânico, gente. Ele se converteu e ele hoje crê que Jesus é o Salvador, né? Então isso tudo é muito legal, assim. A gente também pode ter essa troca de experiência. E, gente, algo que eu acho fantástico, assim, que acho que só Jesus mesmo para poder entender todo esse propósito, assim, ó. Como que a gente funciona? Nós temos um ônibus sempre, né, que acompanha o grupo e tudo. E o motorista desses ônibus, sempre eles são árabes muçulmanos ou israelenses muçulmanos, né? E nós temos o nosso guia, que ele é judeu, e os grupos que são ou católicos ou evangélicos. Então eu fico pensando assim, como Deus está agindo nesse negócio, né? A oportunidade que a gente está tendo de estar lá em Israel, claro, de receber muito sobre tudo isso que é fantástico, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas também de, através da nossa vida, poder edificar e abençoar, né? Com a nossa ida para Israel, a gente está abençoando aquele povo também. Uma coisa, Cássia, falando sobre viagem, né? Que falaram aí de mochilar, coisa e tal. Eu acho assim, pela experiência que eu tive, né? O Ocidente e o Oriente são completamente diferentes. Você fazer um mochilão pela Europa, isso, você vai ver coisas culturais que você está acostumada aqui, né, no Brasil, porque a gente teve uma influência muito grande, né, desse povo. Agora, ir para o Oriente, completamente diferente. Aquilo que o Eliel contou sobre a fila, por exemplo, que ninguém faz fila lá. Já pensou? Você vai ficar parado atrás de um monte de judeu, um monte de gente vai passar na tua frente, você nunca vai chegar na boca do caixa, entendeu? Então, assim, é bem interessante a gente ir com guias. Quando a gente foi muito bom. Os guias muito bem preparados mesmo, como você falou. E aí dá vontade de você ir mais vezes e de explorar mais, explorar outros lugares, né? A gente viu aqui o Klaus, quero agradecer também a presença do Klaus, que viajou com a gente esse ano para lá, foi muito legal, caravana com eles. E ele está falando ali sobre isso mesmo, a importância de ir com grupos, com guias, né? Porque a gente vai começar a ter uma riqueza de informações que são fundamentais para quem está indo em Israel. Gente, o turismo para Israel é totalmente diferente de qualquer turismo para outro lugar no mundo. A gente vai para Paris, tu não precisa de um guia. Tu sabe onde é que é o Louvre, tu sabe o que é a Torre Eiffel, tu sabe, né? Versalhes e tal. Então, tu vai indo, aqui é o Rio, bababá, e tu vai fazendo o teu turismo. Vai curtindo, tu quer gastronomia, tu quer, né? Isso a gente não precisa de ninguém para nos dizer. Mas, Ó, a gente, Silvana Vitali já quer te contratar. E ela falou, eu quero ir com a Cássia de guia. olha aí, vamos sim, se Deus quiser. Se Deus quiser essa situação, a gente vai passar logo. Né? Quero que vocês orem também nesse sentido por Israel, porque Israel
vive, né, muito na dependência também do turismo, e com os céus fechados, com essa situação também, a gente entende que vai ser uma dificuldade muito grande para a retomada de Israel. Então, orem por Israel pela questão econômica e política também de lá, que vamos precisar, porque a gente está tendo uma orientação. Eu tive uma reunião essa semana com uma agência de lá, que é a nossa parceira, né? E eles estavam dizendo assim, ó, somente ao agosto ou setembro para os céus se abrirem para o turismo novamente. Então, imagina, gente, tanto para mim, né? Orem por mim, tanto por mim quanto por Israel. Assim, imagina, 6 meses sem turismo, gente. Os hotéis, e os turistas, os guias, os ônibus. Olha, um monte de gente que se envolve nesse trabalho, né? Vai ser bem difícil, mas Mas vão viajando pelas lives, pelo Google, e aí vai. isso aí, gente. Olha Né? lá, Cássia, lembra? Sim. Vamos falar de Mar Muitas Morto. histórias. Gente, Mar Morto é fantástico, né? Não tem como a gente não ir para o Mar Morto e não se apaixonar. A gente, acho que quando a Rê foi comigo, nós tivemos Aqui, um né? grupo. Nós tivemos um grupo que ficou numa parte ali onde são os resorts do Mar Morto. Gente, tem que ir, tem que passar uma noite naquele local. Aonde ficam os resorts do Mar Morto é uma região fechada, que só pode ter acesso ali quem está hospedado naqueles hotéis, né? Então, são fantásticos. E é a parte onde fica o sal do Mar Morto, né? A Rita estava falando da lama e tudo. A lama é numa outra parte. E essa parte que a gente fica ali nos resorts é A cristalino. pastora Valéria, seja Oi, bem-vinda. pastora! Pastor Maiquinho com a gente. Estamos falando do Mar Morto. A pastora Valéria estava lá com a gente, ó, É com aquele monte de verdade! sal na mão. Gente, eu trouxe, tipo uma folha de sal, assim, né, que fica boiando no mar. É lindo, assim. Parece um lencinho Aham. umedecido, né? A gente colocou a mão assim, porque você boia, né? Aí você coloca a mão e tira, que nem um lencinho umedecido de bebê, mas parece que um monte de sal grosso grudado. É muito engraçado. E assim, gente, é um gosto que não dá pra gente. É muito forte, muito diferente mesmo. Mas são esses sais minerais ali que é o que faz, né, as pessoas procurarem o Mar Morto e também a própria lama para questões medicinais. Tem muita gente que vai para lá que diz que esses minerais todos eles curam algumas doenças, problemas de pele e tudo. Então, a gente, além dessa parte que eu estava falando, né, que é do sal, que é uma parte onde o mar é cristalino e tudo, nós temos alguns balneários que também são abertos para as pessoas tomarem banho no Mar Morto, que é onde as pessoas realmente daí passam aquela lama, né? Passam a lama toda e aí ficam ali boiando no mar para que aquela lama ali traga esses sais minerais e limpe as peles e todo esse processo. E é um volume de gente muito grande, né? E a gente pensa assim, vem lugar, gente de tudo que é lugar do mundo. Gente, tem chinês. Pastora Lê, seja bem-vindo! Eu ia falar de ti bem agora, pastor. Porque a gente tem uma foto, todo mundo enlameado, da cabeça aos pés, Mar Morto ali, ó. Todo mundo depois grudadinho, tirando foto. E pior que a gente não pegou lama, a gente ficou com nojinho. Não foi, Cássia? Ficamos com nojinho daquela lama ali do Mar Morto, do chão. Aí todo mundo na lojinha, no loxinha lá de cosmético, comprando os pacotinhos e passando no corpo. Que coisa bem séria. Gente, isso é muito legal, assim, ó, porque eles aproveitam, né, toda essa riqueza que também tem. E eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eles têm uma linha de produtos aqui, que chama Ahavá. Muito boa. Né? Que dizem que é uma das melhores do mundo. Inclusive, no Brasil, a gente conhece muito a Premier, né? A Premier é a segunda linha da Ahavá, gente. Só para vocês entenderem. Olha só. E é boa pra caramba. E a Ahavá significa amor, gente. Muito legal, que né? fofo. Momento coraçãozinho aqui. Então, esses produtos são fantásticos, esses produtos são maravilhosos. A gente vai, quando passa ali pela região do Mar Morto, a gente vai na lojinha e tem que levar, tem que comprar esses produtos.
E a maioria do pessoal ama muito, muito, muito mesmo. Inclusive, tem a pastora Lê, não sei se ela está vendo aqui, ela diz, cara, você tem que trazer meus cremes. O pessoal faz encomenda e pede, porque não tem igual. É maravilhoso Não, mesmo. e aqui no Brasil é carésimo, né? Uns R$ 400 um potezinho lá de um creme de argila, não sei das quantas, né? Em Israel é bem mais em conta o negócio. Olha lá, o Eliel falando, ó, que a Rava é a melhor. É isso aí, Eliel. O Eliel, assim que passar essa coisa arada toda, ele vai lá para Israel e a gente vai fazer uma live dele lá, dele e da Cris lá. Glória. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui, eu tenho uma foto de um grupo que foi comigo. Ai, que fofeinhas. As meninas com o rosto todo cheio de lama. É assim que o pessoal fica, né? Aqui eu tenho a lama para mostrar para vocês. Ó, que como a Rê falou, vem a lama e a gente passa no corpo todo, dá tenha de rosto, tenha de corpo. É fantástico mesmo, né? Aqui diz, ó, o mar é vida, ó. E realmente é mesmo, né? É fantástico essa parte. E ali, falando um pouquinho perto da região do Mar Morto, também a gente pode falar de Qumran, né? Qumran é um lugar maravilhoso, gente, que foi aonde foram encontrados os pergaminhos mais antigos que a gente tem, que são os conhecidos os pergaminhos do Mar Morto, né? É um sítio arqueológico que tem ali, que também é uma parada obrigatória. Tem restaurante, tem a lojinha, tem tudo ali para vocês, mas atrás tem esse sítio arqueológico, né? Tem um museu ali onde eles contam toda a história dos pergaminhos, né? Eles explicam como que foram achados esses pergaminhos. Claro que os originais, os pergaminhos originais, eles não estão mais ali, né, gente? Eles estão no Museu de Jerusalém, estão conservados e tudo, que também é um outro lugar que vocês podem conhecer, maravilhoso, né? Tem muitos lugares fantásticos, mas ali em Qumran, pertinho de Jericó ali, chega em Qumran, vocês vão ver esse sítio arqueológico ali onde fala, né, desses pergaminhos do Mar Morto, que são especiais também, vale muito a pena. Vocês entrarem ali no Eliel _ Travel, tem várias coisas sobre, eu não sei falar direito isso aí, com ranking, tem vários nomes. Isso, o Eliel colocou várias coisas ali sobre isso aí. E ele sempre tem uma carta na manga, que às vezes surge um assunto, eu vejo, ele vai lá, ele pesca as fotos dele, filmagem e coloca lá. Né? Tem muita coisa boa para ver. E eu me lembro quando a gente estava ali, a Day e o Pico estavam tirando foto com o camelo. O camelo parecia bonito, mas aí ele começou a olhar para a cara deles com aquela cara assim, ó, de ficar ruminando e babando. Eu falei, não, eu não quero nada com esse camelo. Eu não quero tirar uma foto dele, eu não quero levar uma babada dele. E aí tinha um mega suco de romã, que tem em todo canto lá, né? Eles pegam aquelas romãs gigantes, corta no meio e coloca tipo num espremedor de limão, assim, espremedor de romã, né? E faz aquele suquinho, eu louca para tomar. Aí o Rodrigo falando, não, de jeito nenhum, eles nem lavaram a mão. Mas não sei, vai que o negócio tem uns antioxidantes, antibactericidas que eu nem sei, né? Não, romã também inclusive a própria cidade de Israel ali, o país é conhecido, né, como a romã, né, que diz que dentro tem todos os filhotinhos ali, então romã é um dos símbolos, né, de Israel também. A gente encontra realmente esse suco e romã em tudo que é lugar, é maravilhoso. Vale muito a pena também. Mas o bom é isso, velho. O bom é tomar lá, feito na hora. Com a mão suja. Já fica vacinado. Já tá. Lá a gente já sai protegido, né? Sem problema nenhum. É areia, com romã, com tudo que você vê na frente, né? Sal. E falando de Mar Morto, né, Rê, que a gente estava falando, o Mar Morto também, para quem não sabe, outra curiosidade de Israel, é um dos lugares mais baixos do mundo. Menos 417 abaixo do nível do mar, gente. Então você legal. Tem que ver assim. E ao mesmo tempo é muito triste quando a gente vai lá para a região do Mar Morto, a gente vê o quanto o mar já diminuiu. Sabe?
cada vez mais que eu viajo, a gente vê assim o mar se distanciando, se distanciando. Durante um ano, 1 metro, ele vai diminuindo, ele reduz 1 metro por ano. Vocês imaginam assim, claro que daí a gente entende que existem profecias, existem uma série de coisas assim que dizem a respeito disso, né? Mas é muito triste, gente, a gente olhar e ver assim, antes a estrada, né, ficava do lado do mar e agora a gente vê assim quilômetros de distância e o mar lá. Pessoal, vamos entrando, a gente vai recomeçar aí, vamos fazer a segunda parte aqui da live. Caiu sem me avisar, eu nem tinha visto que já passou 1 hora. Mas vamos entrando aí, vamos continuar esse bate-papo aí com a Cássia. Vamos entrando. Eu tô falando com a Cássia Lopes, que eu não. True Trawler, acho que é o nome aí. Ela trabalha fazendo viagens, caravanas com o pessoal para Israel, para Terra Santa aí, é bem legal. Vamos entrando, pessoal. Olha aí, Pax Machado chegando, Eliel já tá com a gente. Minha mãe entrando também. Cássia voltou, eu vou chamar a Cássia agora pra gente continuar. O Eliel tá aqui, dando risada da gente, né? O Eliel e a... Vocês não falaram do suco de romã, quero saber depois do suco de romã em Haifa como é que é. Tô chamando a Cássia aqui. Voltamos! Caiu, menina. O Instagram nem me avisou. Tava tão bom que a gente nem viu, né? Olha lá, Tour. Como é que é? True Taller. Tava tentando falar. Tour Taller. O quê? A Carla escreveu aí, ó. Tour Taller, que é o nome de. Não é guia turístico, é o Tour nome de vocês. Leader. Ah, Tour Leader. Yes! Ai, é isso aí. Você tava falando do Mar Morto. E tem. Eu me lembro quando o Eliel e a Cris foram para lá uns anos atrás. Eles mandando fotos no antigo, falecido Orkut. Aí eles mostrando cada trecho, eles passavam nos trechos e tiravam foto das plaquinhas ali dizendo quantos metros eles já tinham descido. Sim. Muito legal. Eu me lembro, depois eles podem compartilhar, que foi uma experiência muito boa que eles tiveram assim. É um lugar muito lindo, né? E muito diferente também do que a gente está acostumado, né? Porque a gente está andando, como eu comentei assim, por exemplo, a gente quando vem pelo Egito, né? Tá subindo, aí tu vê assim, deserto, 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 de repente começa a vir aquele mar lindo, aquele mar maravilhoso, numa tonalidade única, assim. Lá o Eliel tem várias fotos, eu também vou postar depois para vocês várias fotos que a gente tem sobre Israel, sobre o Mar Morto. É lindo, lindo demais, assim. Então, tudo isso, assim, mexe muito com a gente, né? É realmente uma experiência única, gente. Essa viagem para Israel, vocês têm... Olha, para mim, eu sempre digo assim, ó, quem quer viajar para Israel, faça só Israel. Aproveite e fique 10, 12 dias só em Israel para vocês poderem curtir tanto a parte bíblica e histórica, né, sobre a vida de Jesus e tudo, mas também vocês poderem aproveitar, como a gente está falando assim, ó, esses outros lugares maravilhosos. Eilat, que é quase na fronteira com o Egito ali, é banhado pelo Mar Vermelho, gente. O Mar Vermelho, ele é fantástico. Com os corais, com os peixes, com tudo. Então dá para tu ir lá, curtir um pouco. Depois aproveita Jericó, vai subindo, né? Tel Aviv também, banhado pelo Mar Mediterrâneo, que é um lugar também que a gente pode comentar agora. Fantástico e totalmente diferente, gente, com aquilo que às vezes a gente pensa a respeito de Israel, né? Às vezes a gente tem aquela visão de Israel assim, Israel é todo mundo judeu ortodoxo, todo mundo fechado, só lugares religiosos e sítios arqueológicos. Não, gente, não é. Se a gente vai para Tel Aviv é considerada uma das capitais, né? Claro que para nós a gente entende que a capital sempre vai ser Olha lá, o Eliel tá falando lá, tem que nascer, eu tô acrescentando, né? O Cássia Travel, para colocar aí, ó. A Cássia deve ter muita foto de Israel, posta bastante aí. Tá, vou começar a colocar aí no meu Instagram também. Quem quiser pode seguir lá no meu Instagram, né? _ Cássia Lopes. E agora vamos começar a falar mais de Israel e aproveitando isso e postar foto. Vou postar os vídeos que eu tenho, as fotos que eu tenho, tudo vai estar lá para vocês continuarem depois conhecendo um pouco mais, né? Então, isso aí,
Pastor Marquinhos está querendo fazer kitesurf lá em Tel Aviv. É fantástico, pastor. Tem lugar para fazer, tem gente que faz, é windsurf, kitesurf, é surf, tem tudo com mar. Sem surf, beduíno na areia. Gente, e é muito legal mesmo, assim, ó, porque o pessoal aproveita bastante, tem toda uma infraestrutura de Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade moderna, tem shoppings, tem, sabe, na beira da praia tem calçadão, tem lojas ali, tem bares, então dá para aproveitar, dá para conhecer, curtir muito, muitos lugares lindos mesmo, lindos, lindos. Haifa também é moderna, e agora o Eliel Sim. também falou que Netânia está crescendo muito, é uma cidade que tem crescido muito, assim, tem se modernizado, né? Ai, não conheço muito essa parte, né, Rê? Olha aí, mais um lugar que ainda falta eu conhecer. É isso aí, não para nunca. Não dá para parar mesmo, né? Israel é sempre. E isso é uma coisa legal também de Israel, né, Rê? Cada vez que eu vou a Israel, tem uma coisa nova, tem uma coisa diferente. Ou um sítio arqueológico que foi descoberto, sabe? Que eles estão lá tratando de coisas novas. E é muito legal isso. Outra curiosidade lá em Israel é assim: tu quer comprar uma casa, tu quer construir em algum lugar, eles primeiro têm que chamar esse pessoal, assim, responsável por essa questão arqueológica. Eles vão fazer algumas escavações e vão sondar o lugar para ver se está apto ou não a tu construir naquele lugar. Aí tu vai construir com a liberação deles ou não, porque, por exemplo, pode ter um sítio arqueológico lá embaixo, pode ter achados de coisas importantes, né? Então é muito interessante isso também. Tem um portão, a gente ainda não falou um pouco da cidade antiga, né? Mas aí falando de Egito, ó, a gente falou de Egito, ó, quem tá aí, ó, Arthurzinho, que morou lá no Egito, lai. Yala, Arthur! Que legal, gente. Então, ainda existe em Jerusalém a cidade murada, né? Antigamente, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, as pessoas viviam somente dentro dessa cidade murada. Hoje, não, claro, cresceu, né, e se expandiu, e todo mundo teve que ir morar em outros lugares, mas os muros ainda existem. E esses muros é bem interessante porque dentro dessa cidade, da cidade murada, ela é dividida em quatro regiões, em quatro grupos, assim. É pelos ortodoxos, pelos judeus, pelos árabes e pelos armênios. Uhum. Então, cada área que a gente entra e anda lá dentro, você começa a ver um pouco da cultura. Você entra na parte armênia e eles são muito católicos, assim, até imagens, algumas coisas a gente vê, né? Mas daí você vai para a parte judaica lá, é difícil. Eles são... Agora, peraí, que eu tenho que contar uma da Cássia, gente, em 2013. A gente tava lá na cidade antiga de Jerusalém, andando um atrás do outro, né? Tava todo mundo meio disperso, tal, aí falaram, gente, que a gente andava com radinho, né? Aí tinha o sotaque deles, dos guias, falando, gente, atenção, estamos passando no bairro árabe, não dá, moça solteira, gruda agora com o casal, entra na fila, se cobre, senão, árabe vai levar para Arém. Aí a Cássia veio correndo pra gente, grudou a briga, Rafael, vários ali se grudando na gente. Não! E depois que vai para Arém, ninguém mais resgata a brasileira, entra no fila. Gente, e eles são abusados, os árabes. É terrível o zóio faz assim, ó. Eles são, claro que a gente entende que não vai acontecer alguma coisa, mas eles têm uma tática que é muito, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é dentro da cidade também murada, tem a parte dos árabes, aonde tem as lojinhas árabes, aonde a gente libera o grupo para fazer as compras e tudo lá, né? E eles ficam assim, brasileira, e ficam, entra na loja, brasileira. E eles têm algumas lojas que tem o estoque atrás, assim, e isso a gente tem que ficar bem atento. Outra dica para as mulheres. Senão eles roubam a brasileira. Não, mas eles convidam para ir lá atrás. E eles podem
abusado, hein? Olha aí, ó, o Tairone. Aí, Tairone da África, glória a Deus, assistindo a nossa live. Ele falando ali, ó, moro num condomínio árabe e não é fácil. Então sabe bem como é que é, né? Gente, e uma coisa que é muito engraçado, o brasileiro também vai para lá e fica ensinando os árabes a falar um português engraçado, né? A gente passa na rua lá e eles ficam falando brasileiro, brasileiro mão de vaca, brasileiro mão de vaca. Por quê? O que a gente faz? A gente não constrói coisas tipo, como é que chama aquele lá da árvore lá? É Dubai. A gente não faz aquelas construções de prédios gigantescos, aquelas coisas. É aquelas brincadeiras, ou eles falam assim, vai Corinthians! Vai Corinthians é forte. Os brasileiros vão lá e ensinam essas coisas e aí eles ficam... Então tem também esse lugar, mas é muito legal a gente ir para lá também, né, Rê? Porque tem essa parte que árabe, aonde tem essas lojinhas, assim, que é mercado árabe mesmo, gente. Uma lojinha, parece 25, né? É o souk que você chama? É o souk. Que é o mercado árabe, aonde o pessoal pode comprar, tem de tudo que você precisa, tem lá. Tem tudo para turista, tem todas as réplicas de produtos judaicos que você precisa. tem muitas especiarias. Isso é uma coisa muito legal da alimentação também deles, que tem muitas especiarias, né? Maravilhosas. Uma coisa que eu acho muito legal que eles usam muito é o gergelim. Gente, a gente só usa o gergelim aqui no Brasil para botar... No McDonald's, no pão. E eles pão não... do McDonald's. E eles pegam o gergelim, eles amassam e eles fazem molhos para saladas, que chama o tahine, né? Que é com gergelim, que é maravilhoso. E tem uma outra que eles fazem, que eu digo assim, para a gente ter um entendimento, assim, que parece uma paçoca, só que é uma paçoca de gergelim. E chama halva. A halva, ela é docinha, assim, maravilhosa. Inclusive, eles comentam que um tablet daquela halva é o que eles dão para o exército, né? E é o suficiente, são os nutrientes, né? Suficientes que eles precisam para o dia. Olha então, isso. é muito legal, sabe? A gente receber isso, assim, deles. Além do que, né, gente? A alimentação, até... O pastor estava falando semana passada que lá ele encontra feijão, encontra arroz. Eu fiquei muito surpresa, assim. Porque, claro, é a realidade do dia a dia lá da vida de Jerusalém, né? Mas, para nós que somos turistas, assim, nós comemos na essência comida árabe. A maioria dos restaurantes são dos árabes, né? Então, a gente acaba comendo muita comida árabe. E que, assim, eu sempre digo assim, tanto no Egito quanto em Israel, a gente ou ama a comida ou odeia, né? Mas não que a comida seja ruim ou boa, é que a gente não está acostumado com o tipo de alimentação que eles têm, né? E tem muita coisa apimentada também. Eu não entendia quando a gente estava lá no Mar Morto, no hotel, sempre muitas garrafas ali de água. Eu falei, mas que tanta garrafa de água? Se tem ali bebida também? Não tô entendendo. Aí depois que eu comi aquela coisinha que tava tão linda de ver, né? Eu comi o... Agora eu entendi o porquê da água. É muita pimenta na comida. É muita pimenta o tempo todo, né? O tempo todo. Mas é assim, Deus também, né? Me manda pra lá quase uma vez por mês, né? Eu tenho que amar aquela comida, né? Eu amo aquela comida, é maravilhoso eu estar lá. E essa experiência é fantástico, né? O falafel, gente, é um bolinho de grão de bico que é fritinho. Ah, chega a me dar água na boca só de lembrar. É muito bom. É muito bom. Eu até estou assistindo agora, para quem também quiser aí conhecer um pouco mais dos judeus ortodoxos e de Israel. Tem uns 2 seriados que são muito legais, assim, poder já dar uma Nada dica. ortodoxa? Nada ortodoxa é como é que é o nome do outro? Shitzel, que é também muito interessante, que fala do dia a dia dos judeus mais religiosos, ortodoxos lá, sabe?
E aí eu fico olhando, eu lembrei disso porque eu fico olhando as imagens, assim, eu fico com uma saudade de estar lá em Israel, gente, que é algo assim maravilhoso mesmo, sabe? Esses dias de quarentena, eu não lembro se eu falei, o pastor Tarcísio mandou um vídeo que ninguém está saindo de casa, né? E eles têm o Shabá deles, que começa ali na sexta-feira. Então, todo mundo na sua varanda, num cantinho ali, fazendo suas leituras, suas orações. Aí um puxou lá um cântico, os outros foram atrás lá cantando. É Exatamente. outro clima. Até o Eliel falou assim: ai, que saudades de ouvir essas coisas lá na terra, né? É realmente maravilhoso mesmo. E claro que aí agora a gente falando sobre Jerusalém já, né? Jerusalém, gente, é conhecida como a Cidade Dourada. E outra curiosidade de Jerusalém, né, de Israel, que eu quero falar para vocês, e muita gente que está aqui já conheceu lá, vocês podem ver assim todas as fachadas dos hotéis e das casas, eles são feitos pela mesma pedra, né? Porque é determinado lá, porque ela é meio tom de areia, assim, né? É um granito, assim, bem lindo. E quando dá o entardecer, aquele sol bate na pedra, assim, e ela fica dourada. Então é por Ai, é isso lindo. que É é só em conhecida. Jerusalém que tem essa lei para usar essa pedra? É, né? É Que é só conhecida como a Jerusalém. cidade. Como é que é? A cidade de ouro, não é? É Que a Cidade dizem? Dourada, aham, isso mesmo. É lindo da gente ver porque não é comparável a nenhum outro lugar do mundo, assim. Eu digo até de estruturas, devido a todo esse cuidado que eles têm de preservação, das questões também antigas e tudo, né? E ter todas as casas iguaizinhas, assim, também, né? É bem diferente mesmo. Mas é um lugar muito especial, né? Jerusalém é um lugar que com certeza quem vai visitar Israel não pode deixar de ir. É onde fica a cidade murada. E dentro dos muros também, o que que nós temos, né? Nós temos o Muro das Lamentações, gente. Muro das Cotel? Lamentações, o Kotel, que é fantástico, né? Tem uma história boa nossa lá. Ai, meu Deus! Termina de falar que eu vou contar. Conta aí. Tava eu e a Cássia com o grupo lá, chegamos em frente ao Muro das Lamentações e com o radinho, né? Que a gente só andava com o radinho para cima e para baixo. Eu não E aquele lembro dessas movimento. histórias, hein, gente? Ó. Ah, mas eu lembro bem, porque eu ri muito e deu medinho, deu medinho. A gente tava ali, e aí, vamos chegar perto do muro. Aí eu fui junto com a Cássia, a gente foi indo, né? E a gente viu que um lado é só de homens, outro só de mulheres. Deve ser o costume aqui do lugar tal. A gente foi no lado das mulheres. Aí a gente viu, fomos deixar lá uns pedidos de oração também, que o pessoal deixa nas fendas lá tal. E depois a gente estava retornando e viu uma bagunça, assim, um monte de gente, um tumulto. A gente, o que está acontecendo? Aí no radinho o Ilan, acho que estava falando com a gente, era o Saulo falando assim, gente, mulheres, cuidado, tá tendo agora um problema sério aí, mulheres estão lendo a Torá, que elas não podem, as mulheres no judaísmo não podem fazer a leitura em público da Torá, né? Estão lendo em público e os homens ortodoxos lá, eles foram para cima dessas mulheres para linchar elas, puxar pelo cabelo. Jogando pedra. E bem na hora que eu e a Cássia a gente estava passando, primeiro a gente falou, que legal, vamos ver uma coisa diferente. Olha a cabeça, né, do brasileiro curioso, misericórdia. Aí a gente foi chegando perto, aí viu o cara arrastando ali pelos cabelos, e a casa, a gente se grudando, vamos sair, vamos por aqui, vamos sair desse lugar, já pensou? A gente aparece na TV e estavam filmando, porque hoje tem televisão livre, né? Estavam filmando exatamente essa situação e ficou um vucu-vucu ali, sabe? Demorou um tempo para a coisa se dissipar ali, mas ó, deu um medinho. A gente pensando, já pensou? Pegam as prateleiras aqui, arrasta pelo cabelo, aparece na TV, não volta para casa, como é que é esse negócio? Aquela vez foi bem difícil mesmo, né? Estava entrando o exército, e lá o exército atua mesmo, e foi para cima, mas eles foram para proteger as mulheres, porque os homens eles estavam jogando pedra do lado do muro, porque o muro ele é dividido no meio, né? De um lado onde ficam os homens e do outro as mulheres. Então eles estavam jogando pedras por cima daquele muro.
nas mulheres, né? Tem que ter muito cuidado mesmo ali. E falando um pouco dessa parte do Muro das Lamentações, né, Rê, ele é um lugar mais importante, é um dos lugares mais importantes de Jerusalém, né? Porque onde é o Muro das Lamentações hoje é onde era o Monte Moriá, né? Se a gente vai lembrar o que era o Monte Moriá, né? Monte Moriá era onde Abraão subiu para sacrificar o filho. E aí começa toda a história, né, Rê, dos árabes. E exatamente essa parte aí, exatamente a parte de baixo, né? Esse paredão, ele fazia parte do templo, né, que Salomão ergueu, né? Exatamente. E aqui é a parte hoje Depois eu árabe. vou explicar sobre a esplanada, mas eu queria falar um pouquinho do Muro das Lamentações, né, que é um dos lugares mais importantes para os judeus. Por quê? E também um dos lugares ali mais importantes para os árabes. Por quê? Porque era o Monte Moriá, gente. E no Monte Moriá foi aonde Abraão foi sacrificar o seu filho. Só que, gente, para os cristãos, a gente entende quem era o filho que foi sacrificar Isaac, né? E quem era para os árabes o filho que Abraão foi sacrificar? Ismael. Então, aí começa o conflito, porque o Monte Moriá é importante para as três religiões monoteístas que existem no mundo, né? Os judeus, os muçulmanos e os católicos, os cristãos, né? O pai da nação é o mesmo, é Abraão. Só que a diferença é que eles entendem que o primeiro filho, né? Os muçulmanos entendem, os árabes, que o primeiro filho foi Ismael, e a Bíblia nos fala que foi Isaac. Então, o Monte Moriá é importante para todos. E como a Renata já explicou, ali no Monte Moriá, onde foi a construção do primeiro e do segundo templo. Então, o que aconteceu? O primeiro templo no monte é bem pequenininho em cima, né? Então, foi construído um templo pequeno. Só que quando Herodes quis construir o segundo templo, o que ele fez? Ele cortou uma parte do monte e aplainou, né? Para poder montar uma base. O Muro das Lamentações, pessoal, então é a base desse templo, né? Porque a Bíblia fala que do templo não sobrou nada. Então a gente não tem nada aqui que seja do templo. Só essa base, que era onde ficava o pátio e o átrio, né? Era essa base aí. E em cima, aonde a gente está vendo essa cúpula dourada, que a Rê está mostrando, era aonde ficava o templo. Que aí, depois dessas lutas e guerras e constante briga por esse espaço que é importante para ambas as religiões, né? Acabou ficando num acerto de paz, a parte do muro de baixo, que vocês podem ver até que é em outro nível, né? O muro fica embaixo e essa esplanada do templo fica em cima. Então, que a gente até entra por um outro lado e tudo para poder ter acesso. A parte do muro hoje ficou para a parte dos judeus e a parte da esplanada fica para a parte árabe, então, para evitar as brigas. E aí, essa é a visão agora que a Rê está mostrando da esplanada lá em cima. Gente, uma coisa que a gente comete muito erro, né? E eu falo assim por mim mesmo. No início eu ficava pensando assim, como que a esplanada, né, a cúpula dourada, é o símbolo de Israel e é um símbolo árabe, né, uma mesquita. Na verdade, gente, não é uma mesquita, tá? A mesquita, ela fica do lado, aquela lá do fundo, onde vocês podem ver que é a cúpula cinza. Aquilo sim é uma mesquita. Lá atrás, Rê, a outra, lá de trás, tá? Aqui no meio. Essa lá de trás, que é uma mesquita, né? Onde eles fazem todas as rezas deles. Mas aqui na esplanada não é uma mesquita, é tipo do museu, é um espaço assim cultural para eles, né? Mas que para ambos os lugares só pode entrar quem é muçulmano. Olha Hoje, só. devido a, como eu já comentei com vocês, assim, a gente tem
várias mudanças. Cada vez que eu vou para Israel, tem uma novidade, tem uma coisa legal. O que, que a gente tem percebido também? Uma flexibilidade, né, no acesso à esplanada. Era muito difícil a gente visitar a esplanada, era cheio de regras, porque tanto para você entrar no Muro das Lamentações quanto para a esplanada, tem o quê? Tem todo um sistema de segurança ali, né, que tem que ser obedecido. A gente passa pelo detector de metais. Eu não posso, por exemplo, carregar minha bandeira do Brasil, porque como eu levo o grupo, né? Eu tenho a minha bandeira do Brasil, que eu fico para sinalizar e o grupo poder me encontrar, eu não posso estar com a minha bandeira do Brasil lá, né? Então, eu tô em todos os cuidados que tem que ter para a entrada no muro. E dessa mesma forma, também eles tinham todo um cuidado para quem ia visitar a esplanada. A gente pode visitar todo aquele pátio que a Rê mostrou que tinham pessoas ali, mas dentro da cúpula dourada e dentro da cúpula cinza, onde são espaços específicos muçulmanos, a gente não tem acesso. A gente não pode visitar. Mas eles têm flexibilizado a visita à esplanada, que é toda aquela parte ali de fora, o pátio da esplanada, né? Então, assim, eu já estou como guia há 3 anos, né? Ano passado foi que eu comecei, no final do ano passado, já 2 anos e pouco, quase 3 anos como guia, que eu consegui ter acesso a primeira vez, porque eles dificultavam muito para os grupos entrar. Por exemplo, queria até depois falar para vocês, mostrar, olha aqui, ó, eu tô com uma correntinha, está escrito em hebraico o meu nome, né? E o cristão, ele sempre tem a tendência a andar com uma correntinha com uma cruz, alguma coisa escrita em hebraico, ou camisetas, e normalmente também com bíblias e com tudo. Isso tudo era proibido a entrada na esplanada. Até hoje é proibido, né? Mas aí eles dificultavam, eles pegavam as bíblias, eles jogavam fora. Tu não podia depois, vou deixar aqui e na volta eu pego. Não, não podia, né? Eles colocavam fora, se tu estava com uma camisa com cruz, escrito Jesus ou alguma outra coisa, tu não podia entrar. Então ficava difícil para os grupos, né? Hoje eles têm flexibilizado algumas coisas, assim, não precisa mais de estar... A mulher, por exemplo, tinha que estar sempre coberta, né? Aqui, os saias longas. Agora a mulher tem que estar coberta, mas não precisa usar a saia, né? Eles estão flexibilizando, facilitando um pouco, mas essas questões ainda que mostram sobre Deus, sobre Jesus, sobre não sei o que, isso ainda é proibido o acesso. Totalmente proibido. Mas agora os guias já sabendo, orientam, informam, e aí o pessoal acaba não levando para o passeio, né? Para não ter problema de alguém ficar fora e não poder participar. Sim. Pessoal, tá aberto para perguntas aí. Tem 2 cartinhas pequenininhas aí embaixo, perto de onde vocês comentam, com ponto de interrogação. Clica lá, faz a tua pergunta aí. Fala sobre algum assunto que você quer ouvir aqui, alguma experiência que a Cássia teve lá. Ó, a pastora Jo tá falando, ó, quando eu fui em 2012, eu não consegui subir na esplanada, mas em 2019 eu já consegui ir e visitar. É isso mesmo, eles estão facilitando, gente, porque eles estão entendendo que isso também é dinheiro, né? Isso é comércio. E se eles não flexibilizarem, a situação fica difícil. E árabe sabe como é que é, né? Negócio de dinheiro. Então, eles, inclusive nas lojinhas, né, que a gente vai, eles também, gente. Tem que negociar, tem que brigar, que eles vão falar um preço, e aí você vai reclamar, vai falar outro preço, aí é complicado, mas o que eles gostam é isso, eles têm isso na cultura já árabe, né? Então você precisa estar pronto para isso. E ó, estão dizendo que estão sem caixinha de pergunta. Tá aparecendo para ti, Cássia? Não, não. As 2 cartinhas com ponto de interrogação? Não Às tá vezes aparecendo. pode ter a versão de vocês. Ninguém tem a caixinha com a interrogação aí? Ó, só de comentários. Poxa vida, que estranho. Então tá, vai escrevendo nos comentários aí, já que não tá funcionando aí para vocês. Então tá, gente, deixa eu aproveitar, só fazer uma pausa aqui. Todas as lives que a gente está gravando sobre Israel, elas estão ficando gravadas. Eu com meu produtor aqui em casa, a gente tem colocado num canal do YouTube, a gente já mandou link aí para o Tarcísio, para a Cássia, para o Eliel, fica à disposição, quem quiser assistir, tem muita informação, vocês podem passar para outras pessoas e a gente vai fazer outras
outras lives aí, vamos continuar falando da terra. Vocês podem escrever também no direct aqui, dizendo, ei, eu quero ouvir mais sobre tal tema de Israel. Aí a gente vai atrás ali de quem tem o conhecimento para estar levando para vocês aí. Certo? Só Fala, pedir, pessoal, o pessoal tá falando ali, não tá aparecendo, mas escreve aqui mesmo, gente. Escreve na caixa de comentários, então, se não aparecem as cartinhas aí. Pode ser versão aí. Eu tenho aqui também a minha assessora aqui, ela vai ficar cuidando ali as perguntas, né, a Carla. Então agradecer. Tá bom. Olha lá, ó, a Juliana, que é lá de Novo Hamburgo, ela tá perguntando, no Jardim das Oliveiras não se pode trazer nenhuma folha, é verdade isso? É verdade, gente. Olha só, até que nem a Rô comentou, ai, tem oliveira em tudo que é lugar, não sei o quê. Mas hoje no Monte das Oliveiras, gente, é o lugar que menos tem oliveira. Infelizmente, assim, pessoal, com a questão, né, foi evoluindo, foi crescendo e tudo, uma boa parte do Monte das Oliveiras hoje é onde se encontra o cemitério judeu, né? Porque, gente, quem tá no Monte das Oliveiras, eu não sei se a Rê tem aí alguma imagem. Eu vou procurar quem aqui. Quem tá no Monte das Oliveiras, para vocês entenderem, o Monte das Oliveiras fica aqui e na frente, atravessa o vale, atravessa a estrada e tudo, na frente é onde tem a esplanada do templo. Inclusive, de cima do Monte das Oliveiras é o lugar mais lindo para a gente ver a esplanada. Essas fotos lindas que todo mundo vê da esplanada, do muro e tudo, é de cima do Monte das Oliveiras, né? Então, pela questão também que os judeus entendem da importância de estar próximo do muro, de estar... Então, eles têm ali vários cemitérios, né? E com a questão também da atualidade, da modernização, eles foram tirando e construindo casas e construindo várias coisas. E nós temos, então, duas áreas bem específicas onde tem as oliveiras, que é essa parte onde a Rê falou que a gente visita, que todo mundo tem acesso, que é onde tem uma igreja católica, né? E ao lado tem um espaço onde são preservados as oliveiras mais antigas. E se a gente atravessar a rua, dentro ainda do Monte das Oliveiras, do outro lado, nós temos um que eles chamam hoje o Jardim do Getsemane, que é um espaço fechado, que alguns grupos daí eles têm que reservar e pagar com antecedência, né, para poder ir nesse espaço. Normalmente esses espaços hoje estão conservados, como eu já comentei, assim, Monte das Bem-aventuranças, cidade de Cafarnaum e vários Tábara, né, onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes, tudo ali, eles são hoje, na essência, cuidados pelos franciscanos. A maioria desses lugares, quem tem o cuidado desses lugares são os franciscanos. São lindos, são espaços maravilhosos. E a gente pensa assim, mas os católicos hoje que tomam conta desse espaço. Gente, é complicada essa situação, mas eu acho ao mesmo tempo muito legal porque eles conservam, né? Conservam esses lugares e aí a gente pode ter acesso, tudo muito organizado, muito bonito. Mas realmente ali no Monte das Oliveiras é aonde tem o menor número. E aí vocês imaginam, se cada um respondendo a pergunta, né? Tem esse aqui, ó, que mostra aquela igreja lá do lado do Monte das Oliveiras. Uma igreja. Aqui, ó, do lado dessa igreja que a Rê está mostrando é onde tem esse primeiro jardim, né? Mas se imagina, já temos poucas oliveiras ali. Se cada turista for arrancando uma folhinha, não vai sobrar no final do ano nenhuma oliveira para contar a história. Então a gente realmente proíbe. O que o Eliel está falando ali? Tem uma questão interessante, já vamos ver o Eliel aí. Ali do Monte das Oliveiras, que a gente acha que vai chegar lá, é um monte que só tem oliveiras todo aberto para todo mundo visitar. E, na verdade, há muitos anos atrás, ele foi totalmente dividido, murado, e aí você tem os franciscanos, você tem tudo que é tipo. A gente foi ali especificamente em 2013, no dos franciscanos, né? Um lugar bem conservado, como se fosse uma chácarazinha, assim, entendeu? Cheio de oliveira, até foi um momento assim muito especial ali, que a gente falou várias línguas lá e tal. E cada equipe ali da época, sendo franciscanos ou não, ficou responsável por uma área, né? E ali também, espiritualmente falando, tem uma palavra que diz que quando Jesus voltar, ele vai colocar
os pés dele ali no Monte das Oliveiras e o chão vai rachar até ali Jerusalém Antiga, né? Que dá para ver bem dali. Até disso que a Rê está falando, se a gente está no Monte das Oliveiras, a gente olha para frente, é aonde fica o muro, né, da esplanada, e aonde tem duas entradas dos muros que estão fechadas, que é conhecida como o Portão Dourado, né? Que eles estão fechados ainda, gente. Por quê? Porque os judeus entendem que é por ali que o Messias vai entrar. E nós, né, conforme a Rê já falou aí, a gente entende que é a segunda volta de Jesus. E aí que ele vai entrar por aqueles muros, né? O Felipe perguntou quantas vezes que a Cássia foi para Israel. Felipe, eu já fui mais de 20 vezes. Eu, sinceramente, já perdi as contas, assim. Já passei... Falaram do Getsemane aqui, é ali no Monte das Oliveiras, né? O Getsemane é um lugar onde Jesus foi... Foi onde ele estava dormindo com os discípulos ali também? Uhum. Foi, né? Sim, foi ali, né? Ó, o Eliel tá dizendo aqui, ó. Cássia, fala como é a entrada em Israel. Função com a imigração, se é necessário tirar visto, é necessário ter a moeda local para fazer compras lá, como é que é? Shekel, dólar... Legal. Bem legal, gente. A moeda local se chama shekel ou shekelim, quando é no plural, né? Ou então nis, porque lá eles também tiveram todo um processo, que nem o Brasil, assim, de cruzeiro novo, nova moeda, não sei o quê. Tem o preço até hoje aqui, ó. Nis. Mais para trás aí, mais para trás. Aí, mais ou menos. Tá escrito nis ali do lado do valor, porque diz que é nova moeda de shekel, né? Então, é uma moeda que equivalia muito ao valor do real em relação ao dólar. Só que agora o real disparou, né, gente? Mas em Israel, a última vez que eu estive agora em fevereiro, eu estive lá a última vez, equivalia, acho que $1 a 3,20, 3,50, mais ou menos assim, né? Shekels. Então, é uma moeda mais ou menos, não é muito caro para a gente ir para Israel, né? Eu acho que é bem legal, assim, para fazer um turismo lá. Não precisa a gente ter a moeda local, né? Porque, por exemplo, no mercado árabe, como a gente falou, né? Até inclusive, em frente ao mercado árabe, tem um shopping ali que agora eles já aceitam também dólar, né? Ai, que bom. Então, a gente pode, na maioria dos lugares que a gente vai, pelo menos com os grupos, né? Nós podemos utilizar o dólar tranquilamente. Eles nos dão também em dólar, né? O troco, muitas vezes. Ou algumas vezes eles fazem a cotação lá e nos devolvem na moeda local. Que também não tem problema Gente, mas nenhum. ó, uma dica pro povo aí, ficar ligadinho nesses lugares turísticos, porque eles olham pra tua cara assim, da onde você é? Aí eles falam meio espanhol, coisa e tal, assim, contigo, né? Aí quando você fala, aí eles já querem dólar. Eles olham pra tua cara e você fala, quero pagar em cheque. Não, dólar. E aí, no dólar, sai muito mais alto o valor, né? Mas aí eles querem só dólar. Esses lugares são uns árabes, né, Rê? Vendo que judeu é diferente, judeu é bem diferente o relacionamento, né? É mais honesto, é mais tranquilo, assim. Mas árabe a gente tem que realmente ficar de olho, ó, atento. Ó, o Eliel tá falando aqui, o Getsemane foi onde Jesus foi preso, né? O que eu lembrei é que ele deu aquela bronca nos discípulos lá, falando, eu tô aqui chorando, eu vou ser crucificado, vamos acordar, vocês estão dormindo, ao invés de vigiar e orar junto comigo, né? Foi ali que aconteceu isso tudo aí. Foi. Mas também, assim, falando um pouco da imigração, né, da entrada no país, também, como eu comentei, está sendo muito mais fácil, né, do que a gente foi naquela época. Eu acho que quando a Rê foi comigo, foi bem difícil o processo de entrada, né? A gente não precisa, pessoal, termos visto para entrar em Israel, né? A Silvana, por causa dessas coisas que eu vou com a Cássia. É isso aí, né? Garante, já vai com tudo certinho, né? Eles
na entrada, a gente vai nos guichês, não é porque você não tem que ter um visto de entrada para o país, que já está garantida a sua entrada, né? Quando a gente chega lá, todo mundo é entrevistado, passa nos guichezinhos e eles vão fazer uma entrevista contigo. E isso que a Rê falou é bem interessante, né, Rê? Quando a gente foi, a gente levou um baita susto, assim, porque a tour leader, né, a pessoa que estava nos levando na época, ela não nos orientou em nada da chegada. Então, a gente chegava lá, principalmente as mulheres solteiras, e eles perguntavam, você é solteira? Você vai fazer o que em Israel? Você tá sozinha? Aí as gurias iam respondendo, sim. Em sim. espanhol ou em inglês, né? Para ajudar ainda. Quem não sabe nada de língua nenhuma. Né? E aí ficou muito difícil, porque eles começaram a levar as meninas para a sala, lembra? E começaram a fazer interrogatórios e perguntar um monte de coisa, o que estava fazendo lá, por que tinha ido. A gente já estava no ônibus esperando o pessoal para ir embora, estava embarcando ali na Suíça, não era? Na Suíça, indo para Israel. E eles fazendo essas entrevistas individuais nos guichês. E aí, ó, o Rodrigo já falando do elevador no Shabak, depois a gente fala. Falar. E aí, a gente estava ali aguardando e teve uma guria ali da Bahia que ela falou que estava sozinha, porque perguntaram, are you alone? Algo assim, né? E aí ela disse que sim, levaram ela para uma salinha, já estavam desconfiando, iam tirar raio-x para ver se ela não era mula, não estava levando drogas já no estômago. A menina ficou desesperada, e a nossa tour leader, né, teve que ir lá, teve que correr atrás da menina, falar, não, ela está na excursão com a gente, tal, mas isso levou um tempo. Eles são mega, assim, desconfiados, é muita segurança, então, assim, tem que tomar cuidado. E brasileiro, e isso é importante falar, né, Cássia? Brasileiro é muito do jeitinho, não, vamos lá, eu sou sobrinha do Bin Laden, se perguntar se eu tenho uma bomba, vou dizer, eu sou sobrinha do Saddam Hussein, não sei o quê. Vai falar isso lá, você vai ser preso. Tá? Tem notícias de pessoas que foram presas por causa dessas brincadeiras. E para eles, não é brincadeira igual ao brasileiro. Lá é papo sério, entendeu? Ou então pergunta assim, você tá levando alguma arma? Ah, sim, a minha Bíblia, a minha espada, não sei o quê. Não faça brincadeira. Responde o que tem que responder. Por isso que a gente fala, bem que nem a Silvana comentou aí, mas é uma verdade, gente. A gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado. Só para contar uma história para vocês, eu estava agora, em fevereiro, eu fui com um grupo, com filhos de pastores, e na entrada, o grupo todo passou, e a maioria até era menor de idade, tudo, né? A gente tinha as autorizações, tudo certinho, tudo como tinha que fazer. E um dos meninos que estava comigo mais no final foi chamado para ir para uma salinha. E ficou mais de uma hora, gente. Daí veio o nosso auxiliar que fica no aeroporto, né? Veio ver o que estava acontecendo. Porque a gente mandava mensagem ali de WhatsApp, gente, orem por nós, olha, não liberaram ele ainda, não falaram com ele ainda, não sei o quê. Aí ele falou, vieram chamar ele para entrevista, quase uma hora a gente esperando. Daí perguntaram se ele falava inglês. Aí ele falou, mais ou menos. Daí ele, tá, vem aqui. Aí eu disse, por que ele falou isso, né? Que agora ele vai entrar sozinho e eles não vão me deixar entrar porque eles acham que eu vou dar as respostas, né? Então ele entrou sozinho na sala e nisso veio esse rapaz que nos auxilia no aeroporto, que mora lá e fala hebraico, claro, e tudo. E foi lá ver o que estava acontecendo, por que demorou tanto. Daí ele voltou e me disse assim, Cássia, ele estava na sala da Interpol. Eu disse, como na sala da Interpol? Não era de imigração? Ele disse, não. O nome dele era homônimo de uma pessoa procurada. Ai, meu Deus do céu, que loucura! É assim, gente, eles cuidam de todos os detalhes. E aí fizeram algumas perguntas, e depois daí ele não entendia muito o inglês, né? Daí chamaram um espanhol também, daí falaram com ele em espanhol. E aí já estavam liberando, quando esse nosso rapaz lá do aeroporto veio, já estavam liberando praticamente ele. E ele disse, não, sala da Interpol. Então, o negócio é sério, gente. Não, o Rodrigo estava lembrando da nossa tour leader, a Irene Ting Ling Ling, como dizia o pastor Alê, né? A gente
se estressou ali, mas a gente se divertiu muito, porque o pastor Alê fazia umas piadas lá, pegava o microfone ali no ônibus e contava lá várias coisas engraçadas pra gente, né? Então isso assim, para a gente entrar, né, é nesse sentido, e aí a gente ganha, que acho que é bem legal. Puxa, vê ali no meu quarto se tu acha, Carla. A gente ganha, gente, um cartãozinho, isso, na primeira gaveta, eu acho, um cartãozinho que é o nosso visto de entrada em Israel. Devido todas as questões políticas, né, de Israel com outros países e com os outros países, então tu não pode ter carimbado no teu passaporte. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ah, não tenho aqui. Achei. Peraí, gente, que eu vou mostrar para vocês assim. Olha que legal. Consegue ver aí? Uhum. É esse aqui que a gente ganha, que é o nosso visto de entrada no país. Passamos pela imigração, pela conversa, ela vai te dar isso aqui, junto dentro do teu passaporte. Isso aqui que tu tem que guardar. Mas tu não pode ter carimbado, porque isso pode te dar problemas diplomáticos se tu fizer viagens para outros países. Inclusive a questão de países árabes, ali que estão tudo em volta, ou se tu quiser ir para Dubai, Jordânia, Egito, se tu tiver um carimbo de Israel, isso pode ser um problema. Então eles nos dão esse papelzinho e na hora de tu ir embora, tu ganha um outro de saída do país e tudo certo. É para nossa própria segurança isso, né? Exatamente. Não é nem questões deles, né? Para a gente não ser retalhado em nada, não ser mal visto, bem interessante isso. E por essas questões de segurança também, né? Falando de segurança um pouco, gente, Israel é um dos lugares mais seguros que eu já fui na minha vida. A gente pegou Shabat na primeira noite, eu me lembro que eu fui para Israel com a Renata e tudo, e eu queria sair. Sábado de noite a gente não tinha o que fazer, gente. Sexta de noite não dava. E eu de bermuda. Lembra a gente caminhando, acho que por Tel Aviv? Aí uma família de ortodoxos e eu lá, dando tchau, abanando. Aí a casa, se liga, você tá mostrando seus joelhos. Você tá sorrindo, é uma família ortodoxa. É bem assim, gente. Mas assim, ó, é muito tranquilo. A gente sai meia-noite para caminhar em Israel e tu vai passear tranquilo. Nunca vai te acontecer nada, nunca ninguém vai aparecer com uma arma para apontar para ti, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Até porque o exército de Israel, a gente não precisa nem comentar muito, né? Exército de Israel. O Eliel já falou que eles dormem abraçadinho com a arma, vai pra praia, passa protetor solar na arma. Eles são obrigados a ficar com essa arma durante todo o tempo que eles estão servindo, né? Tem lá no Muro das Lamentações, é muito legal. Um dia eu entrei com o grupo, tava meio perdido, uma multidão, um monte de coisa assim. Eles estavam fazendo a entrega das armas pro pessoal que estava entrando pro exército. Eles fazem toda uma cerimônia, é muito legal lá. E eles, exatamente, é o filho deles essa arma, sabe? Quando eu comecei a ir em Israel, eu me assustava muito. Uma gente sem... o pessoal andando na rua assim de roupa normal, né? Com uma baita de uma arma, assim, né? Nem é espingarda, como é que fala? A R15, eu não lembro, tem um nome aí. O Eliel vai escrever no R15. E eu ficava assustada. Só que assim, gente, todo mundo que tem arma em Israel é do exército. Não se preocupe, você não vai ver bandido com arma lá. Né? Não é igual o PCC, essas coisas. Não. Cássia, a gente tem 10 minutos. Fala, então, daqui a pouco sobre o teu sorteio. Fala do Shabá um pouco agora. O Rodrigo falando aqui, é fuzil. O Shabat, gente, é isso que a gente estava comentando, assim. Eles entendem que é o dia sagrado, né? O sábado é o dia sagrado, conforme está nos mandamentos. E então, o Shabat, ele inicia na sexta-feira. Eles dizem que sempre quando aparece a primeira estrela no céu, né? Mas daí para assim, mas e se tá nublado e tá chovendo, eu não consigo ver estrela no céu. Então eles têm um horário, mais ou menos, de 6 horas da tarde, é quando inicia o Shabat, né? Da sexta-feira e vai até o sábado, nesse horário, mais ou menos também. Olha lá, o Eliel é perito nisso aqui, né? Falou que é a R15, a K47, e assim vai, só as arminhas básicas. Simplesinhas. E sim, ali o pastor está perguntando, mulher também serve ao exército?
da mesma Sim. forma que o homem. Só que o homem serve 3 anos e a mulher serve 2 anos de exército. Obrigatórios, né? É claro que as mulheres vão fazer serviço mais, assim, diferenciados, né? Mas é interessante essas fotos que a gente vê elas de biquíni, com a arma, é tudo mulher do exército que tá lá em Tel Aviv, né? Curtindo a praia. E aí o Shabbat que você estava falando, quando Isso, aparece a estrela. e aí, então, é de sexta para sábado, né? Até sábado, 6 horas da tarde, mais ou menos. E depois desse horário, gente, o que que é interessante? Muita coisa abre, né? De sexta-feira, às 7, 8 horas da noite, 9 da noite, vão abrir, o shopping abre, um monte de coisa abre, só por 2, 3 horas, assim. É muito engraçado isso. Mas durante esse período do Shabat, eles não podem fazer nada, nada, nada. Eles não podem cozinhar. A Bíblia fala que é o dia do Senhor, né? A Torá fala, né? O Antigo Testamento, que é o dia do Senhor. Então, eles nem assim acender a luz, eles não podem. E outra coisa que é muito interessante, a gente que está em hotel muito, tem assim, o elevador, gente, do Shabat, né? É, E é um elevador, gente, porque eles não podem nem apertar o andar que eles têm que andar no elevador. Então, o elevador vai parando de andar em andar para subir e de andar em andar para descer. Eles têm uma comida diferenciada, eles têm tudo separado até mesmo nos hotéis, assim, né? Eles têm uma sala que eles ganham nos hotéis, eles vão para os hotéis e vão para os restaurantes, assim, para poder comer e aproveitar. Eles usam roupa especial toda a sexta-feira, né? Eles têm a roupa do Shabbat, né? Que é a melhor roupa que eles têm. E eles ficam desfilando nos hotéis, é muito legal. É muito legal mesmo, assim. eu lembro quando a gente pegou esse elevador aí, dava uma agonia. Não lembro se era em Tel Aviv que a gente estava ali. E aí entrava um monte de gente, ninguém apertava o botão, e aí ele ia parando toda hora. Eu falei, por favor, apertem seus andares. Ai, nem tinha me ligado. Não adianta apertar porque ele está programado já, automaticamente ele entra. Né, o Rodrigo falou que era lá em Jerusalém que a gente estava, porque a gente estava na parte moderna, né, de Jerusalém. Isso, lá em Jerusalém eles têm isso, assim, que é maravilhoso. Pessoal, então assim, ó, vamos antes de acabar a nossa live, né? Eu tenho também um chaveirinho. Uhul! Olha. Menorá. E aí, né, da Menorá. Vamos lá, gente. Eu quero saber, escreve aí o primeiro que souber. Eu vou fazer uma pergunta difícil, Rê. Sei lá. Depois a gente dá um jeito de entregar, viu? É isso aí. Quando eu comecei a live, a primeira live, eu falei, boa noite, não vale aí o Eliel, né? E o pessoal que sabe hebraico. Mas eu falei boa noite em hebraico. Como é que é? Não precisa saber escrever, mas só, né? Alguém lembra como eu disse? Olha lá. Eu quero, então, vamos escrever aí, ó, em hebraico. Gente. Como fala em hebraico? Boa noite. Pode dar uma... Opa! Já entrou! Olha lá! Que é? Não Pastora Ju acertou. Não vi. Antes do Shalom aí, ó. Olha lá. No meu não entrou aqui, mas... Vou ler para ti, então. Pastora Jo escreveu aqui, Pastora Jo Oficial, Laila Tov. Ê, Pastora Jo! O Eliel ficou triste que ele não pode participar. Pastora Jo ganhou um. Pastora, vamos marcar, se que liberar em São Paulo, eu estiver aí, a gente vai fazer esse encontro, eu vou entregar esse chaveirinho para a pastora. É isso aí. Que coisa boa! Ai, Cássia, muito bom estar com você aqui. É muito bom compartilhar essas histórias. Essas lives têm sido muito Oh, meu Deus, eu enrosquei tudo aqui. Enriquecedor. Bom, tem sido muito boas, tem sido muito ricas, tá? Quem gosta do assunto, quem quer aprender mais, quem quer se aproximar aí desse povo de Israel, porque isso espiritualmente também tem um significado, o povo cristão junto com Israel somos um só, né, perante Deus. Então, acompanhe,
pede o link para a gente manda aí das gravações para vocês, faça pergunta, dá sugestão, para a gente não parar, para a gente continuar esse conhecimento aí, esse crescimento desse conhecimento sobre Israel aí, certo? Amém. Então, Cássia, quero muito agradecer bom. todo mundo. Obrigada, queridos, todos que Muito participaram, meus pastores, meus amadinhos, todos que viajaram já comigo, os amigos. Muito, muito bom estar com vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês. Que legal, Então, pastora Alê, 2 horas e eu nem senti. Isso aí, pastora, brigadão. sim, né, contando as histórias da Cássia, ó. E tem muito mais coisa, né, Rê? Tem, coisas escondidas que vocês nem imaginam, coisas ocultas. Mas é isso aí, muito legal receber vocês que estão ligados aí ao Eliel, à Cássia, a mim, a outros que enviaram convites aí, é muito legal esse compartilhar aí, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Cássia, mais uma vez, muito, muito obrigado aí pelo teu compartilhar. Tchau, oi, tchau em hebraico é shalom, shalom, né? Pode ser Shalom, shalom. Shalom. Ah, o Eliel ficou lá rindo da gente, eu tô falando, ele e a Cris. Cássia e Renata, foi legal, amamos, não sei o que. É isso aí, vamos compartilhar. Obrigada, então, semana que vem. Obrigada. Madá. Gente, qualquer coisa também tem a US Travel, que é a agência que eu trabalho, né? Se vocês quiserem maiores informações depois, também podem me procurar e a gente vai passar por essa crise aí, vamos entrar em 2020, quem sabe, né, conhecendo essa cidade maravilhosa, essa terra linda. O Tarcísio mandou hoje que tinha passagem para Israel a R$249. Eu só não vi para que período, eu acho que é lá para setembro. Eu vou dar uma olhada aí, eu mando para vocês aí. Manda que vamos todo mundo para Israel, gente! Uhul! Bora! Muito barato, né? Mas é isso aí, gente. Então, semana que vem a gente tem aqui no canal às 2 horas o pastor Walter Natter falando aí a respeito de questões arqueológicas de Israel. E depois a gente vai voltando aí com Eliel, a Cris, e vamos repassando Israel. E também a gente vai lançar as lives aí, eu vou colocar lá no meu Stories e no feed também ali, Conversando com as Nações. Vamos falar aí com os países aí da língua espanhola aí, onde a gente tem amigos, tá? Deus abençoe vocês. Laila Tov, que tá chegando daqui a pouco, né, à noite. Não sei se pode falar Laila Tov esse horário aqui no Brasil, mas vamos falar, né? Que Deus abençoe vocês e que não deixem de orar por Israel, é muito importante, tá? Amém, Cássia? queridos. Glória a Deus. Love you. Até mais, gente. Tchau, gente. Bora lá. Tchau.